aí, meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Comenta aí que eu quero saber. Mete aquela bala no like, se inscreve e bora pra mais uma obrinha aqui pra vocês. Os deuses desse universo resolveram colocar todos os planetas com vida inteligente numa competição mortal. Quem perdesse seria apagado pra todo sempre, como se nunca nem sequer tivesse existido. O nosso prota se chama Jinhan. Ele tinha uma habilidade especial, artes marciais de nível SSS. Ele ganhou até mesmo de um deus, rapaziada. Só que ele ainda não conseguiu usar todo esse poder dessa habilidade dele. Os outros humanos eram muito fracos e acabaram perdendo feio na luta contra alguns monstros. No final, só o protagonista sobreviveu, mas mesmo assim a Terra foi derrotada. O planeta começou a sumir como se estivesse sendo deletado e só o prota restou. E isso só aconteceu porque a habilidade dele era tão poderosa que resistiu ao apagamento. Os deuses perceberam isso e decidiram dar para ele uma nova chance de liberar todo o potencial da sua habilidade. Além disso, o protagonista ganhou um sistema super roubado. Com ele, pode evoluir muito mais rápido do que as outras pessoas. Também ele tem acesso a uma loja de conquistas onde dava para comprar itens únicos e conseguir novas habilidades usando pontos que ele ganhava. Quando o protagonista acorda, ele tá assustado e a primeira coisa que ouve são vozes vindo de uma TV. Ele tá meio tonto e tenta lembrar o que havia acontecido, pois a última coisa que viu no sistema foi que ele voltaria para a época da primeira entrada na liga. Ele olha ao redor e logo reconhece o lugar. Está no topo do prédio onde morava em 2020, na Coreia do Sul. Não tem monstros pelas ruas, tem batalhas de vida ou morte. As crianças estavam na calçada brincando de imitar o Rei da Espada e Ancião. Jinhan percebe que realmente havia voltado no tempo para um período de paz. Só para ter certeza, ele chama a janela de status e confirma. As suas habilidades voltaram ao nível 2, o mesmo de quando ele entrou na liga pela primeira vez em sua vida. Ele ainda não entende direito o que estava rolando, mas sabia que essa era a chance perfeita. Se usar o que lembra da sua vida passada para mudar o futuro, agora ele conseguiria vencer tudo. E ele promete a si mesmo que vai proteger a todos, sabendo como terminava essa história. Dessa vez, Jinhan vai fazer de tudo para mudar o futuro do mundo. Naquela época, a Coreia era um dos países mais fortes do mundo na Liga das Batalhas. Eles tinham um lugar garantido no topo e o maior motivo disso era um cara, Yansean, o Rei da Espada. Entre os melhores jogadores de todo mundo só existiam 11 que eram considerados mais poderosíssimos. Yansean era o terceiro colocado. Ele tinha uma força absurda, capaz de derrotar vários jogadores de uma só vez com apenas um único golpe. Esse cara era o orgulho da Coreia e um motivo de o país manter uma posição de respeito no Nordeste. Mas tudo começou a desandar no mesmo dia em que Jinhan voltou ao tempo. Foi justamente desse dia que Yoon Se-jin, o verdadeiro nome do Rei da Espada, anunciou que ia mudar o nome para Hayuhai e queria se tornar um cidadão japonês. Era só para ser mais um dia comum de julho no ano ali, mas foi o maior choque que o cenário coreano de batalha já teve. O prota sempre sentiu raiva só de olhar pro rosto de Yoon Se-jin, mas depois da saída dele, a Coreia acabou desabando e não era de esperar menos, né, rapaziada? O país perdeu espaço nas classificações, começou a acumular derrotas e ainda caiu no ranking da liga de um jeito assustador. Mesmo assim, muita gente ainda acreditava, sem pensar direito, que nada mudaria muito e que logo apareceriam jovens talentosos para salvar a Coreia e deixá-la entre os 20 melhores. Mas com esse pensamento fraco, o resultado foi o fracasso total. Ninguém conseguiu ocupar o lugar de Yoon Se-jin e a situação só foi piorando com o passar do tempo. Se tivessem mais tempo para recuperar, talvez as coisas fossem diferentes, mas a liga virou uma guerra de verdade. Antes era só um jogo, mas quando a liga especial começou, tudo virou uma luta real para uma sobrevivência. Quem morresse no jogo, morreria de verdade também. Na vida real, monstros também começaram a aparecer nos países que caíram para as posições mais baixas da liga. Esses lugares sofreram massacres e ninguém conseguiu resistir. Depois que Yoon Se-jin foi embora e a Coreia perdeu sua posição, o país também foi destruído. Os poucos sobreviventes se reuniram e começaram a dizer a mesma coisa. Se o Rei da Espada tivesse ficado, a história teria sido diferente. Foi aí que Jinhan percebeu o quanto Yoon Se-jin era importante. Para piorar ainda mais, esse cara era cunhado do protagonista. Cheio de ódio, Jinhan desconta sua raiva destruindo uma foto de família de Yoon Se-jin que estava pendurada na sala de estar. Mesmo assim, Jinhan ainda se pergunta como a irmã dele pôde amar alguém como Yoon Se-jin. E também pensa em como tudo teria sido se ela ainda estivesse viva. Agora que tudo terminou de lembrar disso, Jinhan sabe que precisava focar no presente. Era ótimo ter voltado no tempo, mas o problema era que agora suas habilidades e estatísticas estavam péssimas. Quando era mais jovem, antes da Liga Especial, Jinhan só sabia gastar dinheiro e viver bêbado e nem fazia ideia do quão valiosa era a habilidade que ele possuía. Essa habilidade chamada de dom é um talento único que cada jogador ganha ao completar 18 anos. Só poucas pessoas recebem um dom e o do prota foi um desastre, o dom de classe F, a mais baixa de todas. Por conta disso, ele usava a habilidade de prever os vencedores de jogos para apostar e ganhar dinheiro para sobreviver. Naquela época, ele não sabia que essa habilidade um dia seria tão importante assim, já que ela só mostra o seu verdadeiro valor depois do despertar. Mas deixando isso de lado, o fato era que as estatísticas deles continuavam horríveis, como a de um jogador nível 1. E uma coisa estranha aconteceu, uma vez bêbado, ele tomou uma poção de experiência achando que era bebida alcoólica e por causa disso acabou subindo de level. O cara upou de um jeito fácil. Além disso, ele tem muitos pontos de conquista e o problema é que esses pontos não serviam pra nada, não podem nem ser trocados por grana. Jinhan tem certeza de que nunca fez nada de importante antes de entrar na liga, então era bem estranho ter acumulado tantos pontos assim. Ele começa a pensar que todas essas mudanças podem ter acontecido por causa da sua volta no tempo e por enquanto, ele só
só decide abrir o seu inventário. Logo, chama sua atenção uma coisa. Era um cupom especial que permitia trocar pontos de conquista por recompensas. Esse cupom que o protagonista encontrou daria benefícios especiais para a última pessoa que sobreviveu e decidiu tentar de novo. Dá pra ver que o item foi feito especialmente para ele, e ele é de classe X, o que significa que é super raro e muito útil. Sem perder tempo, o protagonista usa o cupom, e logo o sistema ativa uma loja de conquista só para ele. Nessa loja tem coisas exclusivas à venda, e se ele quiser poderia gastar pontos para melhorar ainda mais a loja. Se fizer isso, teria mais acesso a mais itens. Como ele precisava de algo que pudesse usar logo, vai dar uma olhada nas opções. Só que a loja tem pouca coisa boa no começo, então ele tenta melhorar pelo menos o nível dela. Na atualização para o nível 2 não aparece nada de útil e ele sobe para o nível 3, e de novo nada que preste. Agora ele só tinha 50 mil pontos sobrando, e se quisesse ir para o nível 4, iria ficar com 10 mil pontos. O problema é que cada nova atualização ficaria mais cara que a anterior, então ele tem duas escolhas: ou compra logo tudo que tem agora, ou aposta tudo em uma melhora nova para o nível 4. Como o Jihan sempre foi do tipo de jogador viciado, a decisão era fácil, e ele atualiza a loja de novo. E dessa vez vale a pena. No nível 4 ele desbloqueia um item chamado Restauração Urgente, que permitia consertar qualquer item quebrado e deixá-lo como se fosse um novo. Resultado assim como é o motivo do protagonista de nunca conseguir parar de jogar. Como largar o jogo quando parece que ele tá ganhando o tempo todo? Agora com essa nova habilidade, o protagonista chegou a hora de um verdadeiro teste. Ele vai para um outro cômodo dentro da cobertura enorme onde mora e coloca o polegar numa trava para abrir uma sala especial, a antiga sala de jogos de ancião. Jihan fica lá surpreso de ainda ter acesso. O sistema o reconhece como verdadeiro membro da família, mesmo que o verdadeiro dono não estivesse mais por perto. Mas ele não vai reclamar de uma vantagem dessas e abre o inventário do conector de batalha e logo acha o que queria. Um item chamado Pincel Estragado de Dongfeng Shuo, que era de classe A. No inventário o item é descrito como inútil, mas agora a restauração urgente, o protagonista conseguia consertar o pincel e transformá-lo de volta em um item de classe A do jeito que ele queria. Quando o protagonista conserta o pincel, ele vira um item de classe SSS e cria uma conexão direta com o Deus Marshall. Mas antes que ele pudesse aproveitar e admirar o que fez, uma notificação aparece na tela. O monte de tutorial da Liga de Bronze de Gangnam iria começar em breve. Faltavam só 10 segundos para ele ser levado para a arena, então o protagonista não poderia perder tempo. Abre a sua janela de status rapidinho e usa o pincel para alterar as suas estatísticas. O motivo de ele ter conseguido chegar ao top 7 do mundo no passado foi justamente por conta de uma habilidade especial que o fez ser chamado de Santo Marshall. Essa habilidade junta força, agilidade e HP em um só atributo chamado de Poder de Marshall. O pincel tinha sido jogado fora porque estava quebrado, mas agora consertado era graças a ele que o prota começaria o processo de despertar essa habilidade. Ele termina de ajustar tudo bem na hora que a contagem regressiva chega ao fim. Sem aviso é forçado a entrar e é convocado para a Liga de Batalha. A missão do tutorial da Liga de Bronze era simples, só sobreviver. Os jogadores são jogados no coliseu com outros 100 participantes. Eles precisavam sobreviver aos monstros e quando era só restar metade dos jogadores, o desafio acaba e os vencedores são definidos. Assim que chega lá, o protagonista abre sua janela de status e fica aliviado ao ver que conseguiu. Ele realmente obteve o poder de Marshall e como bônus ainda ganhou 1000 pontos de conquista como recompensa. Ele sabe que esse é só o primeiro passo para alcançar o seu objetivo maior, conseguir a arte divina sem nome. Mas com essa nova habilidade ele tem certeza de que vai passar por essa Liga de Bronze sem nenhum problema. O sistema então também manda um aviso. Ele está conectado ao Battle.net, sem um conector, o que significa que iria sentir 100% da dor durante o jogo. Jihan lembra bem dessa parte. Antes da Liga Espacial, as pessoas compravam conectores para reduzir a dor nas partidas. O modelo que Sedin, seu cunhado, usava era a melhor que existia, capaz de cortar até 99% da dor. O prota já decidiu que vai arrumar um desses para si no futuro, mas por enquanto teria que aguentar na raça. Logo depois o menu de conquista se abre e mostra uma missão especial, ficar em primeiro lugar no tutorial. Se fizesse isso, iria ganhar mais 1000 pontos de conquista. Essa missão não existia na sua vida passada, mas agora com o poder de Marshall ele tem certeza de que vai ser fácil completar. O jogo começa e sem nenhum segundo de aviso, alguém já vem correndo por trás do protagonista com a espada levantada. Lá ele, o atacante queria pegar o novo novato, distraído e garantir uma morte fácil logo no início. Mas ele fica chocado quando o protagonista bloqueia o golpe usando apenas 2 dedos. O cara nem consegue puxar a espada de volta e o prota se vira, olha pra ele e ainda agradece, dizendo que foi generoso em dar a ele a primeira kill no jogo. Para o prota não tem nada mais divertido nesse mundo do que poder massacrar inimigos sem piedades. Depois do Battle.net que foi criado, muita coisa mudou no mundo. Uma das maiores mudanças foi o surgimento de guildas. Agora existiam vários grupos que treinavam e cuidavam dos jogadores. Todo mundo, em todos os países, ficou obcecado pelo Battle.net. Os governos começaram a investir pesado em seus jogadores, e várias empresas famosas também colocaram muito dinheiro nisso. Por causa disso, a Coreia conseguiu criar vários jogadores fortes logo no começo da liga. A Liga Bronze de Gangnam virou o lugar onde os novos talentos faziam a sua estreia. Nessa partida em especial, um jogador novato também foi convocado para o coliseu junto com os outros. Esse novato se chamava Do Huko. Ele está fazendo de tudo para não deixar o nervosismo tomar conta. Na cabeça dele, ele se achava mais sortudo que todo mundo ali. Afinal, ele fazia parte da Guilda Divergente, um grupo administrado pelo famoso Grupo Divergente. A Guilda Divergente é conhecida por ter vários jovens promissores, futuras estrelas da liga. Do Huko conseguiu
conseguiu entrar nela depois de ganhar um dom de agilidade de classe A, uma raridade que só um pequeno número de pessoas recebia. Por causa disso, ele acredita de verdade que poderia terminar entre os 50 melhores da partida, mas o primeiro desafio é escolher com cuidado contra quem iria lutar. Ele olha ao redor tentando encontrar alguém em tudo que vê são cavaleiros fortes, guerreiros brutais e monstros com aparência assustadora. Com tantas ameaças por perto, Du toma uma decisão corajosa, fingir que não viu ninguém e se virar para o outro lado. No final das contas, ficaria vivo era o mais importante, né? Mesmo assim, os outros jogadores começam a olhar para ele como se conseguissem sentir o medo dele de longe. Se continuar parado daquele jeito, seria eliminado logo no começo e seria mais vergonhoso. Então Du Ruko tenta manter a calma. Ele dá uma olhada em volta e percebe que a maioria dos jogadores ali parecia ser de grandes guildas, todos com equipamentos incríveis e sinceramente nem parecia que aquilo era a Liga de Bronze. Mas no meio da multidão ele nota alguém que destoa totalmente dos outros. O cara tava de regata, calça de moletom e descalço e nem parecia equipado para lutar. Du Ruko começa a achar que talvez aquele sujeito tivesse caído ali por acidente, deveria ser um novato que foi convocado por engano, ou seja, uma kill facinha. Du Ruko fica animado com a sorte e se prepara para atacar, e assim que o sistema anuncia o início da partida, ele dispara para cima do azarado, querendo garantir logo a sua primeira eliminação. Só que acontece o inesperado, o suposto novato bloqueia o golpe com apenas 2 dedos. Du fica sem entender nada, como alguém com aquela aparência tão largada poderia ter reflexos tão rápidos, rápido o suficiente para acabar com o ataque dele tão fácil, ainda mais considerando que ele tinha um dom de agilidade. Antes que conseguisse pensar direito, Jihan o agarra e o joga de lado com uma facilidade absurda, como se para ele fosse uma pena. Jihan ainda tira sarro, dizendo que é ridículo alguém com um dom simples de agilidade estar ali tentando bancar o herói. Isso deixa Du furioso e ele não aceita ser humilhado por alguém que parecia um mendigo. Na cabeça dele, o Prota só teve sorte naquele primeiro bloqueio, e então, decidido dar uma lição, ele ativa sua velocidade máxima. Agora ele parte para cima do Prota com tudo, mirando direto no pescoço. Jihan consegue desviar por pouco, mas os ataques não param. Du vem com mais um golpe, depois outro e ataca sem parar. O Prota consegue esquivar de todos, mas a luta estava longe de ser fácil. Ele sente a diferença, estava acostumado a lutar com estatísticas muito mais altas. Agora, de volta ao corpo de um jogador de nível 2, ele precisava se adaptar tudo de novo. A verdade é que Du Ruko nem era tão rápido e o Prota já estava mais lento do que gostaria. Mesmo assim, com toda a experiência que tem de combates passados, o Prota consegue ler facilmente os movimentos possíveis do inimigo. Quando Du tenta um novo ataque mais forte, o Prota finalmente reage. Desarma o adversário com um movimento rápido, fazendo a espada voar para muito longe. Antes que Du Ruko entendesse o que aconteceu, o Prota pula, pega a espada no ar e a crava direto no pescoço dele e a luta termina ali. Enquanto o corpo de Du some com a derrota, ele ainda solta uma última frase, promete que da próxima vez iria vencer o protagonista. Jihan apenas suspira, um pouco triste, pensando em como esse mundo é maluco. Mesmo depois de morrer, o cara já estava falando da revanche. Logo em seguida, o sistema aparece com uma nova notificação para ele. Jihan recebe a notificação de que conseguiu a primeira kill do tutorial e com isso ganha 100 pontos de conquista. Infelizmente, a espada desaparece junto com o jogador derrotado, mas isso não incomoda o Prota, e ele nem precisava de uma arma agora. Aquele confronto foi só o aquecimento. Ele sabe que precisava garantir pelo menos 5 eliminações se quisesse terminar essa missão com uma boa colocação. Como já esperava a arena, não tem só jogadores, tem monstros também, mas o sistema Batlet, matar um monstro valia quase nada. Para valer o mesmo que matar um jogador, ele teria que matar 10 monstros, por isso a maioria evitava esses bichos, principalmente agora que os monstros ali eram apenas orcs fraquinhos, tipo de inimigos do começo do jogo. Ir atrás deles era perca de tempo, mas o sistema, como sempre, adorava fazer as coisas de um jeito inesperado, e o Prota recebe uma missão nova: matar todos os 30 orcs do Coliseu. Pode não ser eficiente, mas a recompensa é de 500 pontos de conquista, 5 vezes mais do que ele ganhou da primeira morte. Com um prêmio desse, não tem por que recusar. Esses orcs eram NPCs básicos, bem diferente dos orcs de verdade que ele havia enfrentado, para ele então seria moleza. Sem pensar duas vezes, Jihan parte com tudo para cima dos monstros. Os orcs ficam confusos ao ver um humano quase pelado correndo em direção a eles com toda a pompa e força, mas logo se organizam para atacá-lo. Os dois primeiros orcs mais próximos jogam seus machados para tentar derrubá-lo mesmo antes que ele chegasse perto, só que Jihan pega os dois machados no ar com a maior facilidade e devolve com força total. O resultado? Bom, vários orcs caem com um único arremesso. Isso deixa o resto dos monstros enlouquecidos, mas o Prota já estava no meio deles antes que conseguissem reagir. Com o golpe, usando o segundo machado, várias cabeças voam de uma vez, só que ele ainda estava longe de terminar, e até agora foram só 5 orcs, e os outros 25 estavam furiosos querendo vingança. Eles partem para cima com tudo do Prota, mas a verdade é que não tinham chance. Jihan era muito mais rápido do que eles conseguiam acompanhar, e a experiência de luta do Prota ficava bem clara agora. Outro orc avança com uma lança, decidido a acabar com ele de uma só vez, mas o Prota segura a lança com facilidade, quebra a arma no meio e deixa o orc parado de tão confuso. Jihan parte para cima com o machado que pegou antes, pronto para finalizar o inimigo, só que do nada o machado se quebra bem na hora do ataque. Isso anima os orcs que acham que agora ficou facinho de derrotá-lo. Vários deles correm para cima do Prota com tudo e ele até dá crédito pela coragem deles, mas no final das contas, não importa o quanto tentassem, eles simplesmente não tinham chance contra o Prota. Jihan pisa forte no chão, criando uma onda de choque tão poderosa que o solo racha e os orcs que estavam vindo voam longe. No mesmo instante, ele pula no ar e pega no ar as armas que os caras deixaram cair
enquanto eram lançados para trás. Sem perder tempo, o prota avança no meio da confusão, derrubando ainda mais monstros com golpes rápidos. Um verdadeiro massacre, orc atrás de orc vai caindo até que sobra só um. Esse último fica tão assustado que congela no lugar sem coragem de se mover, mas o prota não hesita, finaliza ele também completando a missão. O sistema logo avisa 500 pontos de conquista recebidos. Além disso, o prota também sobe de nível, que era meio raro nessa fase do jogo, já que a experiência geralmente só é calculada no final da partida. Mas como ele estava em um nível meio baixo, talvez isso explicasse. Seja qual for o motivo, o prota não estava reclamando. Aproveita a oportunidade para distribuir os pontos de status e a prioridade, claro, vai toda para o poder de Marshall. Essa habilidade é especial e ela junta força, agilidade e HP num só atributo. Enquanto os outros jogadores só conseguem aumentar uma dessas coisas por vez, cada nível no poder de Marshall dobra os atributos de Jinhan no mínimo. Tem também outro motivo para ele focar nisso: quando o poder de Marshall chegar ao nível 30, ele teria a chance de conseguir as tão sonhadas artes divinas sem nome. E quer ficar mais forte? Esse é o caminho. O problema é que upar essa habilidade não é nada fácil, rapaziada. Normalmente só dá pra aumentar o nível ganhando experiência real em batalha com muito treino. Os pontos de status só ajudam a empurrar o limite máximo de crescimento, mas por algum motivo dessa vez o poder de Marshall realmente aumentou de nível. O prota não fazia ideia de como isso aconteceu, mas se continuasse assim, a chance de se tornar o mais forte de todos parecia mais real do que nunca. Ele nem tem tempo para pensar muito, afinal ainda estava no meio de uma arena de batalha. Enquanto mexia nas estatísticas, uma flecha voa na direção dele e o prota percebe a tempo e se esquiva com facilidade. Ele vê que quem atirou é um arqueiro ao lado de um guerreiro todo equipado, claramente formando até uma dupla. A garota, que parece ser a líder da dupla, olhou para o parceiro dizendo que deveriam acabar logo com isso. Eles avançam rápido, com sorrisos confiantes no rosto, achando que iriam acabar com o prota sem dificuldade. Não é raro duas pessoas se juntarem numa luta, afinal esse jogo de sobrevivência é PVP, mas não tem nenhuma regra que proibia duplinha, né, timinho. O símbolo nas roupas deles mostra que eles faziam parte de uma das 10 melhores guildas da Coreia, a Guilda Turtle. O problema para o prota é que o time é formado por um guerreiro e um arqueiro, uma dupla que ataca de perto e de longe. Isso deixa a situação um pouco difícil para o nosso herói. Logo aparece uma notificação dizendo que só restavam 60 sobreviventes e o tutorial estava quase acabando. Muitas pessoas já morreram e o prota sabe que se conseguir desviar dos ataques dos dois, deveria conseguir sobreviver até o fim. Mas se os dois vieram com o objetivo de matar ele, então acabará achando que ele é um alvo fácil. Então, enquanto pensa no que fazer, ele ouve o guerreiro desafiar o arqueiro, dizendo que se ele matar Jinhan, eles vão jantar juntos. Antes da luta começar, o prota confere o placar e estava em primeiro lugar com 4 mortes. Se conseguir eliminar os dois, iria garantir uma boa posição para começar. Ele parte atrás do arqueiro e derrota o primeiro, mesmo com o guerreiro atacando junto. Com o seu poder de Marshall, no nível 6, o prota é muito mais forte. O guerreiro fica chocado com a facilidade que o parceiro foi eliminado, mas antes que o guerreiro consiga reagir, o prota corre atrás dele e o ataca pelas costas com a espada. Por sorte do guerreiro, a sua armadura pesada de classificação B consegue aguentar o golpe e ele acha que o prota não iria conseguir furar a proteção com uma arma tão fraca. Mesmo assim, o nosso herói não desiste, continua golpeando a mesma parte da armadura, fazendo buraco com vários ataques seguidos. Quando a abertura está grande o bastante, ele rapidamente tira a espada do lugar e num escritório bem iluminado, uma mulher estava até assistindo a repetição da luta, enquanto segurava uma xícara de chá. Essa é Lee Ryan, a terceira chefe do Departamento de Recursos Humanos da Guilda Divergente. Ela acha o alívio que Jinhan não tenha sido convocado junto com seu guarda-costas Lin Gaong, que também estava na mesma luta e conseguiu ficar em segundo lugar. Gaong fica meio chateada por ouvir que ela poderia ser mais fraca que alguém como o prota, mas Ryan aconselha ele a evitar briga com o novato por enquanto. O que ela queria é que Gaong colecionasse informações sobre ele. Enquanto observa o vídeo no monitor-chefe, Gaong sente que já viu o prota antes em algum lugar. A Guilda Divergente é famosa por ter membros de dons de classificação S. Lin Gaong é uma das grandes promessas da guilda e o seu desempenho na Liga de Bronze foi como todos esperavam. Ele deveria ter ficado em primeiro lugar, provavelmente teria mesmo se fosse pela aparição de Jinhan. Os escoteiros da Guilda Turtle ficaram chocados ao perceber que o prota derrotou vários dos seus melhores jogadores e ainda ficou em primeiro lugar, mesmo estando só no nível 2, sem equipamento decente e sem fazer parte de nenhuma guilda. Ele apareceu usando uma regata e calça de moletom e mesmo assim conseguiu fazer 6 kills sem nenhuma arma. O seu desempenho foi tão impressionante que deixou todos os jogadores do mundo com muitas dúvidas. Enquanto isso, o prota estava bem relaxado em sua sala, conferindo as recompensas por ter ficado em primeiro lugar no tutorial da Liga Bronze. Ele recebeu um bônus de 50% de experiência e subiu do nível 3 para o 6. Esse aumento rápido provavelmente acontece porque ele ainda era um novato, mas mesmo assim era um ótimo bônus. Apesar de não ganhar GP, o que era moeda no jogo, ele ganhou pontos de status ao subir de nível e colocou tudo no poder de Marshall. Com isso, seu poder de Marshall subiu para o nível 6 para o 9. Ele também ganhou um título chamado Conquistador do Tutorial, que dá um ponto extra em todos os atributos e mais 20% de experiência. Esse título vale só na Liga de Bronze, mas já ajuda bastante. Agora com 10 pontos no poder de Marshall, ele estava muito forte nessa liga. A próxima fase é a batalha da promoção para a Liga de Prata, que vai acontecer quando ele chegar no nível 25. Até lá, agora ele só precisa focar em aumentar o seu poder sem parar, e isso já melhora bastante as suas estatísticas e forças. Mas tem uma coisa, ele conseguiu chegar ao nível 5, desbloqueou uma evolução de classe. Isso quer dizer que agora ele pode escolher uma classe para jogar. É importante que o jogador entendesse bem o que cada classe fazia
fazia antes de escolher, tem 4 opções: guerreiro, arqueiro, mago e suporte. Na vida passada ele escolheu guerreiro e como ele já sabe bastante sobre essa classe, escolher ela de novo facilitaria muito para ele. Mas na loja de conquistas ele tem a opção de comprar um espaço extra para uma classe diferente. Com isso, se ele quiser pode escolher outra classe e agora depois comprar a classe de guerreiro por 10.000 pontos de conquista. Isso não significa que ele não precisa escolher guerreiro logo de cara e pode experimentar uma outra coisa. Ele fica pensando nas opções, o dedo parado em cima delas até que finalmente escolhe uma. Logo depois ele é convocado de novo para a área de gangue na Liga Bronze para uma nova missão. O lugar está cheio de milhares de zumbis amontoados e a missão agora era defender. Os zumbis vêm do fundo do castelo e os jogadores precisam matar os zumbis para proteger um cristal que ficava no topo das muralhas do castelo. Muralhas? Muralhas? Ué. Tem várias torres e a luta continua até que só restavam 5 torres. Numa dessas torres está Lin Gaong, uma guerreira da guilda divergente encarando zumbis com maior nojo. Mesmo que seja um jogo ver corpos apodrecidos, não era menos nojento, né rapaziada? Outros jogadores aparecem parecendo conhecer bem o mapa e a missão. Gaong conhece quem está no grupo dela, um arqueiro do grupo LK que tem uma armadura boa de grau B e um mago que não parecia fazer parte de nenhuma guilda, mas que estava bem equipado nesse nível. Esses dois pareciam bons companheiros, mas o mais importante nessa missão de defesa era o suporte. Essa missão é uma luta longa e o suporte é quem garante que todos vão aguentar até o fim. Quando a luz clareia, Gaong fica surpreso ao ver que Jinhan aparece como suporte do grupo, igual da última vez. E o equipamento dele é bem diferente dos outros. Ele está usando um moletom e segurando um cano de metal que é o melhor equipamento que ele tinha. Uns 20 minutos antes de começar a missão, ele escolheu a classe de suporte. E quando escolheu essa opção, o sistema avisou que essa classe não combinava com ele. Mesmo assim, ele escolheu o suporte porque essa classe dá uma habilidade nova chamada Poder Divino, que só desbloqueia ao pegar essa classe. Esse poder é muito importante para ele porque vai ajudar a aumentar uma outra estatística especial. Mas essa habilidade é difícil de melhorar porque não dá para treinar igual as outras. A única forma de aumentar é gastando pontos extras nela e o Prota não queria fazer isso. Ele estava focado em todos os pontos na estatística de poder de Marshall para tentar ganhar logo as artes divinas sem nome. Então, por que ele escolheu a classe de suporte e ganhou poder divino? Bom, porque ele sabe outro jeito de aumentar esse poder, um segredo que ninguém conhece. O segredo está no cachimbo brilhante dele. Os outros jogadores ficam surpresos por Jinhan ser o suporte. O mago especialmente fica irritado com a roupa e o equipamento melhor que o Jinhan tem, e o mago até grita com ele por não usar equipamento mais forte e reclama que o próprio equipamento nele é caro, achando que o Prota é ruim por isso. O arqueiro tenta acalmar o mago, mas ele não quer ouvir a chamada Jinhan de imundo, dizendo que não quer jogar com alguém que vai atrapalhar o time. O grupo fica chateado pensando que tiveram muito azar de ter que jogar com um troll assim, mas aí o mago grita de surpresa porque o Prota pegou ele pela gola da capa, e o protagonista pega o mago no ar como se fosse um brinquedo, e sem pensar duas vezes joga ele pela borda da torre, direto para os zumbis famintos lá embaixo. O mago fica reclamando o tempo todo que não queria jogar com Jinhan, então Jinhan resolveu acabar com essa brincadeirinha. O mago volta pro jogo depois de morrer e assim que aparece de novo no topo da torre, começa a pedir desculpas para o Prota, prometendo se esforçar pelo time. O homem que está aos pés do Jinhan se chama Kinjuk, e o motivo da mudança de atitude dele é o jeito de firme de Jinhan. Quando alguém entra no jogo de defesa na Liga Bronze, ganha 3 vidas no total. Kinjuk, que morreu jogado para fora da torre, voltou para o jogo e já levou outra aula de paraquedismo com Jinhan. Agora ele só tem mais uma vida. Se morrer de novo, seria expulso do jogo e ficaria em último lugar. Agora o cara tá implorando para o protagonista não jogar ele de novo para os zumbis. Ele precisava evitar o último lugar, porque se isso acontecer, o seu nível vai cair como uma punição. Isso significa que todas as habilidades que ele comprou com dinheiro iriam desaparecer, e se o nível do jogador cai, as habilidades que dependem dele também são perdidas automaticamente. Jinhan ficou surpreso com a mudança rápida de Kinjuk, porque antes ele estava decidido a atacar com tudo na última vida, e assim que ele reaparece, Juk se apresenta como um mago de fogo muito bom para lutar contra grupos de mortos-vivos. Ele está no nível 15, o que é forte para o time deles, e por isso é um jogador importante que eles não queriam perder. Mas o jeito de Juk lembra para Gaong quem ele realmente é. Kim já foi parte de uma das 10 maiores guildas da Coreia e era muito respeitado, mas ele perdeu 4 vezes na Liga de Prata e desde então só causava problemas. Em outras palavras, Gaong acha que Juk é um perdedor e o cara continua falando sobre as suas habilidades, dizendo que vai ajudar ao time, mas com uma condição: quer que Jinhan pedisse desculpas pessoalmente por ter matado ele 2 vezes. O arqueiro apoia isso porque só quer que o grupo se entenda, mas por dentro Juk ainda está muito bravo por ter sido derrotado. Antes que ele termine de pensar na sua vingança, o Prota agarra ele pelo colarinho de novo e joga ele para fora das paredes do castelo uma última vez. Foi muita ousadia de Juk pedir desculpas, já que ele mesmo começou a briga, e com isso o mago desaparece e o time deles fica só com um homem. Os zumbis continuam subindo a torre e por sorte outro mago de fogo do time deles aparece e acaba rápido com os zumbis que estavam por perto. É por isso que eles precisavam de um mago e o arqueiro reclama com Jinhan por não ter tentado procurar o mago no caminho. O Prota não se importa e abre a janela de status para vir a sua última missão limitada. Nessa missão ele precisa conseguir o primeiro no lugar na missão das 10 torres e matar 1000 zumbis sozinhos para ganhar 4.000 pontos de conquista. Matar
Matar 1000 zumbis parecia quase impossível pelo tempo que tem, mas ele não queria perder os 3000 pontos. Lin estava observando Jinhan tentando decidir o que fazer e não esconde que estava jogando ele. Até agora, Jinhan só fez o que quis e apesar das suas habilidades impressionantes, ele é só uma classe de suporte. Para Lin não havia motivo para tentar trazer ele para a guilda deles e o arqueiro não estava tão calmo quanto ele pensava e continua gritando com Jinhan. Finalmente ele diz que se o Prota vai continuar agindo como idiota, então teria que lutar sozinho. Surpreendentemente o Prota fica feliz com isso porque poderia matar todos os zumbis sozinho se eles deixarem. O grupo fala para ele ficar atrás deles enquanto vão na frente e Lin percebe que o jogo já estava perdido, mas pelo menos ela sente que o protagonista precisava assumir a responsabilidade como jogador. Mas ele responde que estava tudo certo e vai enfrentar tudo na frente, enquanto o arqueiro e Gaong ficam protegendo atrás. Finalmente o zumbi consegue chegar no topo da torre e é um zumbi de sangue que é diferente e mais forte do que os outros. A cabeça dele é feita de um líquido, então ataques normais não funcionavam. Na verdade, Jinhan nem liga para as regras do jogo. O zumbi pula para atacar, mas o Prota se prepara com a sua lança e dá um golpe rápido, esmagando a cabeça da criatura. Pedaços de carne de zumbi pegam fogo e caem em volta. Isso mostra que Jinhan deve ter acesso ao poder divino e muitos zumbis continuam subindo a torre e o Prota vai afastando eles um por um com seu cajado. Até agora ele matou só 6 de 100 e ainda tinha muito pela frente. Enquanto mais zumbis sobem, o Prota continua lutando sozinho e enquanto mata mais de 20 zumbis, percebe que o maior problema era os ataques físicos dos zumbis de sangue que não funcionavam neles. Então quando vê vários deles, ele libera um pouco do poder divino e mata todos de uma única vez. O arqueiro muda completamente a sua opinião sobre o Prota, reconhecendo que mesmo sendo meio idiota, ele é um profissional. A galera fica sem palavras assistindo o Prota lutar com admiração e ele controla o poder divino muito bem e não desperdiçava nada. O que mais impressiona é a habilidade dele de acertar a cabeça dos zumbis com muita precisão. Em poucos minutos, o Prota matou mais de 200 zumbis, o que ativa uma condição secreta chamada Fé de Outro Mundo, que aumenta o seu poder divino do nível 6 para o 7. Esse é outro jeito que ele tem para melhorar o seu poder divino. Ele pode aumentar o poder divino usando objetos sagrados e em 2010, quando o tutorial da Terra começou, esses objetos eram caros porque diziam que tinham segredos, mas depois de 10 anos, nada foi revelado e o valor deles acabou caindo. Outros itens divinos comuns também não eram valorizados e poucas pessoas sabiam que existiam. Mas havia alguém que sabia disso, Sofia, a Santa da América. Ela contou para o Prota que aumentou o seu poder divino com um item divino de outro mundo. E no geral, o poder divino pode ser aumentado usando esses itens de outros mundos, mas só funcionava antes do tutorial terminar. Esse era o método que Sofia usou para virar santa e segurava um item divino de outro mundo e orava por muito tempo. Depois de um tempo fazendo isso, ela ganhava poder divino. Cada item tem as suas próprias condições e não é nada fácil. Além disso, esses itens são muito raros porque quase ninguém quer eles, então era muito difícil de se achar. Sofia conseguiu juntar todos esses itens divinos para ela, um segredo que ninguém sabia, e usou isso ao seu favor. Mas apesar dessa informação ser super valiosa, havia outra pessoa que também estava comprando outros itens divinos mundanos, ou seja, outro jogador que também sabia dessas coisas. Depois que Jinhan voltou ao jogo, ele foi no quarto da irmã, que fica na cobertura do Palácio da Espada, e viu que todos os outros itens divinos mundanos que ela tinha foram comprados. Todo o poder divino desses itens foi drenado, ou seja, ficaram vazios. Isso quer dizer que outra pessoa que estava juntando esses itens divinos era a irmã mais velha dele, Xianjia, junto com Yun Xun, o Rei da Espada. A irmã dele era a melhor suporte da Coreia do Sul e uma heroína. Como ela morreu é uma outra história. De todos os itens divinos que ela deixou, Jinhan encontrou um pedaço de aço que virou um item de classificação E. E segundo a descrição, ele é ótimo para quebrar canos de zumbis. Mesmo que o item tenha sido caído para uma classificação F e quase não tenha poder divino para absorver, ele ainda é bem resistente, então uma arma perfeita para bater nas coisas. Gaong fica impressionada com o físico e o controle incrível do Jinhan. O arqueiro percebe que outra torre caiu e eles estavam entre os 5 primeiros, mas na empolgação ele não percebe um zumbi se aproximando sorrateiramente. Gaong saca sua espada rápido e corta o zumbi antes que ele conseguisse atacar. O Prota reconhece logo quem ela é Lin Gaong, conhecida a espada da Flor da Ameixa. Ela foi famosa por ser a rei da espada interina, mas da vida passada não teve um final bom. Morreu nas mãos do antigo rei da espada que agora se chama Ryu-Hai. Parece que Jinhan conheceu uma pessoa muito importante logo no começo dessa nova vida e a galera chama a atenção dela, perguntando se ela queria juntar-se tudo com eles. Se eles se unirem, poderiam tentar ficar numa posição melhor na classificação e o Prota olha na sua janela de status, vendo que estavam só em 5º lugar e ainda tinha muito jogo pela frente e pouco tempo. Se ela é mesmo a espada da Flor de Ameixa, ela vai se virar bem sem ele. Mas uma das missões dele é ficar em primeiro lugar nessa missão, então o Prota decide deixar os zumbis subirem a torre para ela e para o arqueiro, e ele pula para o lado da torre antes que eles percebessem o que ele estava fazendo. Quando cai ao chão, ele junta todo o poder divino no cajado e joga no chão, causando uma explosão enorme que afasta todos os zumbis. Com a ajuda de Jinhan, o time consegue ficar em primeiro lugar na missão e eles são os últimos sobreviventes. Assim ele completa a missão limitada, mas não consegue matar os 1000 zumbis sozinhos. O jogo termina e o Prota começa a se teletransportar de volta para casa. Antes de ir embora, os companheiros do time parabenizam ele pelo ótimo trabalho e ele segurou a equipe fácil e saiu como MVP. O arqueiro já estava empolgado para jogar com ele de novo, mas enquanto o arqueiro elogia o Prota, Gaong fica chocado com a quantidade enorme de dano que o suporte causou, mesmo ele estando um nível abaixo dela, o que não era normal. Ela acredita que deve ser algum bug e não consegue esconder a surpresa. O arqueiro sai primeiro, deixando Gaong sozinha com Jinhan. Ela aproveita para se aproximar dele antes que ele vá embora e até chama pelo nome.
nome, o que surpreende o Prota, já que eles nem deveriam se conhecer direito ainda. Mas Gang não se importa com o potencial dele ou as conquistas que ele mostrou nas missões. Ela sabe que ele é alguém para a guilda divergente que precisava ter. Como membro da guilda, ela tem que recrutar ele custe o que custasse. Mas olhando para ele, ela acaba pedindo o número de telefone dele sem querer e de repente o rosto dela muda de calma para pânico, percebendo que foi rápido demais e que estava pedindo o número dele na primeira conversa. Ela tenta se explicar antes que o Prota entendesse errado, mas antes que ela pudesse falar direito, Jinhan pede desculpas dizendo que não lembra o número agora. Então ele abre a sua janela de status e sai rápido dando tchau antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Gang fica um tempo se perguntando como alguém pode esquecer o próprio número de telefone até perceber que provavelmente foi rejeitado no mundo real. Acontece que Jinhan realmente não lembra o número antigo dele, e ele usava um número americano na vida passada e não decorou o número coreano desde que reencarnou nessa nova vida dele. Ele não pode perguntar pra ninguém qual é o próprio número, então vai deixar isso pra depois. O que importa agora é que ele foi recrutado e com toda a fama que ele fez recentemente acabou chamando muita atenção. Pensando bem, ele deveria ter pedido o número dela, mas não queria entrar pra nenhuma guilda agora. Por enquanto, o foco dele era conseguir o máximo de recompensas nas missões possíveis. Ele conseguiu subir 2 níveis e ganhou 1500 pontos de GP, mas isso não dava pra comprar nenhum item sagrado ainda. Os itens divinos que ele quer eram mais baratos no passado, mas ainda assim eram caros pra ele. Agora ele precisava voltar pra casa e procurar mais coisas no depósito da irmã, e quando chega em casa vê sapatos estranhos na porta e logo sabe quem estava ali. O choque é tão grande que ele chega a deixar a bolsa cair. Todo mundo tem momentos que se arrepende pra sempre e o Prota também. O maior arrependimento dele é não ter conseguido proteger a sobrinha que amava. Na vida passada ele tinha muito pra dizer pra ela, lembra de como ela era forte e até disse que protegeria ela. Agora ela estava na frente dele de novo, viva, como se nada tivesse acontecido. Mais do que tudo, ela queria dizer que sentia muita falta dela. Yoon-sia fez 18 anos naquele ano. Ela era a filha de Ujin, a irmã mais velha do Prota. Ela não estava em casa quando ele reencarnou porque estava com um grupo em Jeju e ela foi a única que voltou cedo por motivos óbvios. Quando ele era pequeno, a irmã trabalhava para sustentar a família e Jihan cuidava de Yoon-sia. Agora que a mãe deles morreu e o pai fugiu para o Japão e mudou de nome, eles só tinham um ao outro e ela era a pessoa mais importante na vida dele. Tudo isso aconteceu por causa da decisão repentina de Yoon Se-jin. Yoon-sia falou com o pai para entender por que ele mudou de lado e ele disse que estava apaixonado. Mesmo ela surtando na ligação, ele estava calmo. Ela perguntou o que ele queria que ela fizesse, já que ele estava sumindo, e até perguntou se ele estava jogando fora por nada. Ele respondeu calmamente que sim, porque essa era a condição do novo amor dele. Sem dizer nem adeus, ele desligou. Terminou o relacionamento com a própria filha de um jeito muito cruel, e o Prota sempre soube que ele era esse tipo de pessoa podre, um irresponsável que jogou fora a única filha e até o país por causa de uma garota. Por isso, a inocente Yoon-sia ficou sozinha. Na outra vida, ela acabou morrendo, e Sei percebe que a foto de família estava quebrada. Jinhan corre para pedir desculpas, pensando que apesar do que o pai dela fez, ele ainda era o seu pai, e para a surpresa dele, ela disse que queria terminar com o relacionamento com o pai dela também. Fala que estava muito bem e mostra um rosto forte, e sempre foi assim. Se a mãe dela tivesse morrido ou se o pai tivesse traído e ido embora, ela ainda teria um sorriso lindo e muita energia. Ela sempre se preocupava mais com o tio do que com ela mesma, e mesmo sabendo que ele conseguisse cuidar, não queria que ele fosse assim para sempre. Mesmo já sendo adulta, ele queria cuidar dela e protegê-la. Fecha os olhos e deixa ele abraçar, mas o momento deles acaba quando ela fala que ele estava muito sujo. Em outro lugar, na cidade metropolitana do sul, dentro da sede da divergente guilda, Lee Haiyan não conseguia segurar o riso depois que o seu segurança contou sobre um encontro com Jihan. A linda Lin Gang percebeu que perguntou o número dele, mas ele negou e ainda inventou uma desculpa que não lembrava o próprio número. O riso dela fez Gang concordar que Lin Haiyan não é tão bonita quanto ela pensava, mas a verdade é que ela nem sabia o quanto era popular. Até as poucas pessoas que passam perto não conseguiam evitar olhar e cochichar sobre como ela era legal, e os dois vão para a sala de descanso da empresa e ele se sente super à vontade lá. Eles estavam discutindo os planos para tentar encontrar Jinhan e que eles precisavam conseguir a qualquer custo. Até os chefes estavam pressionando ela para trazer o Prota pro time o mais rápido possível. Enquanto eles conversam, Haiyan percebe uma notificação no celular. É uma transmissão ao vivo e ela fica confusa porque não deveria ter nenhum evento importante acontecendo. Quem estava transmitindo geralmente era um streamer que Han acompanhava vez ou outra ali, que chamava isso de análise de estratégia, mas na verdade é só um jogo de azar simples. Só que quem estava fazendo a live não é ninguém que eles esperavam, é Seong Jin-han, que também estava começando uma transmissão improvisada. Do lado de fora da câmera, Sei tenta entender por que Jin-han apareceu nessa live de aposta, e no título da live, Prota estava dizendo que é o cunhado do Rei da Espada. Quem está assistindo fica confuso com essa declaração inesperada e os comentários no chat começam a perguntar o que estava rolando. Atrás dele tem uma estátua, e é a estátua da espada gêmea que prova que ele estava na cobertura do Palácio da Espada. Quando a live começa de verdade, Jin-han manda Sei se afastar, e então ele concentra o seu poder no pé e pisa com força no chão, quebrando tudo embaixo. O pilar que segura a estátua da espada gêmea estilhaça, e depois ele usa o punho para destruir a estátua inteirinha, deixando todo mundo que assistia em choque. Isso faz com que milhares de pessoas entrassem na live de repente, porque ele fez um grande barulho e chamou muita atenção. Agora o Prota começa a falar sério sobre a naturalização do Rei da Espada Yoon Se-jun no Japão. O lugar onde ele está transmitindo se chamava Battletub e era um sistema de lives no Battle.net e uma plataforma enorme que dominava o mercado mundial. Como parte desse Battle.net, o protagonista poderia pegar missões do Battletub e, conseguir o número de espectadores, seguidores e também visualizações
atualizações. Com tudo isso, ele poderia ganhar pontos de conquistas, destruir a espada da gêmea e também foi uma ótima forma de se destacar fazendo isso. Enquanto mais gente entrava na live, ele continua acumulando pontos por obter várias metas. Mas claro, muita gente ficou revoltada por ele ter destruído uma estátua tão importante. Vários dislikes aparecem na stream e alguns comentários vêm de usuários que tem uma foto com uma logo preta de espadas gêmeas. Eles ainda eram da família do Rei da Espada. Só de pensar neles, o prota fica com os olhos cheios de raiva. Esse fã-clube fanático de Yuzan foi que fez Sei morrer na última vida, e são pessoas que apoiavam a espada, e o rancor do rei depois que ele se mudou pro Japão só foi aumentando. Essas emoções começaram a se voltar contra o único parente de sangue de Sejin, que era Yunsei, a garota. As palavras duras e a raiva dele sempre chegaram até Sei e não importava o quanto ela tentasse fugir, coitada. No final ela acabou morrendo por causa dessas coisas sem sentido e eles precisavam de alguém para culpar e escolheram a coitada da sobrinha inocente do prota. Mas agora Jihan não deixaria isso acontecer de novo, pois se alguém quisesse apontar o dedo, ele vai ser alvo e até vai gostar disso. Ele limpa sua garganta e manda todo mundo prestar atenção, depois dá um soco na estátua destruída só para garantir que todos olhassem para ele. Deixa bem claro que Ryuhei, o antigo rei da espada, não iria voltar. Enquanto ele fala, as pessoas começam a lembrar dele por suas conquistas passadas, principalmente o tutorial de bronze, onde ele ficou em primeiro lugar mesmo com todas as dificuldades. Mas o fato de ele ainda ser bronze atrapalhava ele a parecer uma figura importante. Jihan ignora isso e mostra uma prova de que não deixa dúvidas. Ele pega o celular e coloca uma gravação no microfone. Nessa gravação, Ryuhei conversa com Sei, dizendo que decidiu se naturalizar japonês porque encontrou alguém que ama no Japão. Ele admite que vai deixar a Coreia por ela e que vai abandonar a filha sem remorso, porque essa foi a condição dela para aceitá-lo. Depois que a gravação acaba, o pessoal fica sem palavras, mas a maioria acha que isso era só fofoca e não uma prova real de que o Rei da Espada havia metido o pé. Para reforçar a mensagem, Sei aparece na câmera e continua o anúncio. Ela diz que o pai dela falou que vai passar para o Palácio da Espada para ela, mas ela não quer aceitar algo de alguém que abandonou os pais e a família. Por isso, ela quer doar o palácio para o país e na esperança de que isso ajudasse os jogadores jovens da Coreia a crescerem. Enquanto ela fala, o prota sorri porque tudo estava saindo exatamente como ele havia planejado. Meia hora antes, ele tinha dito para Cia que queria ficar porque eles doassem a casa para todo mundo, né? E ela tinha ficado confusa com essa ideia, perguntando por que ele queria isso. Ele queria doar tudo que eles tinham, mas não podia contar para Cia o verdadeiro motivo. Ele nem sabia se conseguiria convencer ela, porque afinal eles não estavam vendendo o prédio, só dando de graça. Isso parecia uma loucura total, mas o prota precisava convencê-la, era para o bem dela. Na vida passada, depois que Yun-Sia destruiu a Coreia ao virar representante do Japão, a raiva dos coreanos cresceu tanto que eles acabaram confiscando tudo que era de Yun-Sei, até o Palácio da Espada onde eles moravam no mar, e eles não tinham para onde ir e sofreram muita perseguição da família do Rei da Espada. No fim, Sia perdeu a vida por causa disso. Como esse lugar seria tomado de qualquer jeito, era melhor doar para ganhar o apoio da Coreia e proteger a garota. Mesmo sendo só um tio meio folgado que vive bebendo e mesmo não podendo contar a ela que veio do futuro, o prota precisava achar um jeito de convencê-la. Surpreendentemente, enquanto ele ainda pensava em como fazer isso, a garota aceitou o plano. Ele teve que pensar duas vezes para ter certeza que ela estava mesmo de acordo, porque o pedido dele não fazia nem sentido. Ela confiou nele porque ele não é do tipo que sugere algo assim sem motivo. Além disso, fazia tempo que ela não via esse lado tão decidido dele, e então resolveu confiar. Graças à determinação de Jinhan, o plano virou realidade. Isso não quer dizer que não vai ter problemas pela frente. A família do Rei da Espada ainda estava brigando, chamando Jinhan de fraude e trapaceiro, e era exatamente isso que ele queria. Ele quer que todos continuassem xingando ele, mas que parasse de mexer com a garota. Mas isso ainda não bastava para finalizar tudo. Para garantir que tivesse perfeito, ele precisava dar o último passo, então ele volta para a câmera. Fala direto para a família de Yun-Sejin, dizendo que o motivo do Rei da Espada ter saído para fora foi por causa de uma mulher. Mas a verdade é que Yun-Sejin é só um rasbinho, um marido que só assiste. Sia fica sem saber o que fazer porque isso definitivamente não estava no plano e os comentários piram no chat. Alguns não acreditam que ele falou isso e outros só riem do absurdo da história. O prota continua provocando, dizendo que a única razão de Yun-Sejin ter ido embora foi porque ele sabia que não iria conseguir na Coreia. Até Gaung e Han ficam chocados e gritam com as coisas que o prota fala. Para finalizar, ele ainda diz que Yun-Sejin deveria ficar no Japão porque eles vão se encontrar logo e ele vai derrotar ele. A transmissão acaba e os dois voltam para casa se acalmando. Sei conforta o tio sobre o caos que ele causou na internet, né? Porque tanto a Coreia quanto o Japão ficaram agitados com as coisas que ele havia falado. Mas o prota não tá preocupado e diz pra garota ignorar toda essa bagunça e não ficar estressada com as consequências das declarações dele. Sia percebe que tem algo diferente no tio, como se ele tivesse virado uma outra pessoa da noite pro dia. Mas isso fazia sentido porque ele morreu e voltou no tempo, né? Então não tem como agir normal. Jihan pergunta para Sia se tudo que ela viu nele foi só um tio folgado que bebe o dia todo e ela tenta explicar, diz que sim, já viu ele assim, mas né. E enquanto eles conversavam, a campainha toca e o prota já até sabe quem é, mas eu esperava que fosse tão cedo. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele precisava começar a ganhar dinheiro em outro lugar. Em Tóquio, no Japão, Yun-Sejin estava assistindo ao noticiário ao lado de uma mulher dormindo na cama. A notícia fala sobre os eventos recentes, dizendo que a relação entre a Coreia e Japão vai piorar ainda mais por causa da naturalização dele no Japão. Desde que a notícia de que ele fez tudo isso por uma mulher se espalhou, tudo só piorou. Agora com o cunhado de Jihan, Yoo Se-jun, provocando
ainda mais, a situação estava ficando mais tensa. Só restava esperar para ver como o Rei da Espada iria reagir e dá pra dizer que Ji-Han era uma fúria na Coreia. A mulher levanta da cama e Sejun desliga a transmissão com medo de ter acordado ela, mas ela diz que não precisa mais dormir e está mais preocupada com ele e com os tempos difíceis que ele vai enfrentar. Fala pra ela não chamar mais de Sejun e diz sim, porque ele adotou o nome dela e quer ser chamado assim a partir de agora. A mulher Shuro segura ele firme dizendo que ele ainda é Yoon Sejun, o jogador número 1 da Coreia, e isso nunca vai mudar. Mas tem um poder estranho nas palavras dela, como se fosse mais do que simples palavras, e ela puxa para perto e os dois se beijam. Ela lembra que a verdadeira Yoon Sejin, e voltando para o nosso prota agora, ele abre a porta e encontra quem ele esperava. Era um homem do governo e se conhecem um pouco. O nome dele é Park Yoon-ik, gerente do departamento de Battle.net da Coreia do Sul. Na vida passada, depois que Yoon Sejun saiu desse departamento, mas o barulho que o protagonista fez hoje é tão grande que eles não podiam mais ignorá-lo. Mesmo que o governo tivesse parado de dar atenção antes, esse homem reservou o tempo para cuidar de Ji-Han e de Sia. Com tudo pronto e os jogadores reunidos, Ji-Han estava pronto para pegar tudo o que precisava. Os três se sentam para conversar e Yoon-ik vai direto ao ponto. Eles sabem que não vão conseguir trazer o Rei da Espada de volta e o governo também sabia disso. A grande partida entre a Coreia e o Japão estava chegando e eles precisavam que a galera ficasse animada para isso funcionar. Então o prota pergunta para o Nick ir direto ao ponto e parasse de enrolar. Eles que realmente queriam era o protagonista devolvesse o Palácio da Espada que ele doou. Se o governo aceitasse a doação, iria ser como admitir que o Rei da Espada não vai voltar. E o Nick fica surpreso que o prota entendeu tudo tão rápido e começa a acreditar que ele realmente mudou. Ji-Han, o antigo, era só um tio que bebia demais, desempregado e viciado em jogos. E depois de superar o choque, o Nick confirma o que o Ji-Han falou, mas diz que eles ainda não desistiram totalmente do retorno do Rei da Espada. Então, em vez de entregar tudo de uma vez, o governo quer sugerir uma gestão compartilhada. Isso quer dizer que a propriedade vai mudar para outra pessoa, mas eles ainda vão tomar decisões juntos. Era uma forma de se prepararem caso o Rei da Espada voltasse. Eles também queriam que Ji-Han e Sia continuassem morando no Palácio da Espada, o que acaba sendo bom para todo mundo, e o Nick ainda entrega um documento com os detalhes do acordo e pede para eles lerem com calma e pensarem. Parece que eles realmente pensaram bastante nesse plano e Ji-Han pensa em entregar, mas se eles toparem isso, seria melhor para todo mundo. Mas em troca, Ji-Han queria pedir um favor e depois disso, outra partida está para começar. Um streamer chamado Golden Light começa sua transmissão e muitos espectadores entram de uma vez no Battle.tube para assistir. Golden Light aparece no topo da estátua do Coliseu e dá boas-vindas para todos. Os jogadores vão entrando na partida e o Golden Light pula para jogar com eles enquanto diverte a galera. Alguém manda presente para o stream, dizendo que Golden Light deveria dar uma lição nos jogadores de bronze. Outros jogadores assistem meio irritados, enquanto Golden dança para animar os espectadores, mas por trás daquele sorriso ele tinha planos que não eram nada bons. Ele ficou famoso por ser bonito e cheio de energia, mas também é um troll conhecido. Antes, ele era um líder respeitado no ranking ouro, mas Golden Light se rebaixou de propósito para a Liga de Bronze só para fazer conteúdo chamado Viagem em Alto Mar. Ele não liga pro jogo de verdade, só quer se divertir, e isso faz dele o maior troll possível. Mesmo estando na liga mais baixa, seu equipamento e estatísticas ainda são de nível ouro, então ele é famoso por ficar atacando e matando jogadores de bronze que são mais fracos que ele. Agora que ele chegou e seus fãs estão animados assistindo, é hora do Golden Light procurar sua primeira vítima. Ele olha para a multidão de jogadores e seus olhos finalmente param em conteúdo, que parece ser um alvo bom. Sem perder o ritmo, Golden Light corre até Ji-Han com o microfone na mão, querendo entrevistar o cara que virou assunto na cidade. Ji-Han tem vários apelidos e está recebendo muita atenção, mas ele está só confuso sobre quem é esse garoto dourado. Ele claramente é um streamer do Battle.tube e Ji-Han acha ele barulhento demais. Mas aí Ji-Han percebe que ainda tem algumas conquistas do Battle.tube que ele não fez e essa é a chance perfeita. Ele decide começar sua própria live para os espectadores. Ji-Han ignora completamente Golden Light e abre sua própria janela de transmissão no Battle.tube para começar a live. Os espectadores do Golden Light veem a marca no ar acima da cabeça de Ji-Han e percebem que ele também está transmitindo ao vivo, então muitos começam a sair do stream do Golden Light para assistir a live do Ji-Han. Golden Light fica com medo porque percebe que acabou divulgando a live do Ji-Han de graça. Com as coisas chegando nesse ponto, ele precisa descobrir como fazer as pessoas voltarem para o seu próprio stream. Então ele vê uma notificação de alguém com o nome de usuário obcecado pela família Sword King, que está incentivando ele a matar Seung Ji-Han para que ele fique em último lugar. A recompensa por completar essa missão é de 2 GP. Cada GP vale cerca de $1, então essa missão vale uns 2 milhões. Quem começou a oferecer essa recompensa são membros da família Sword King. Quando Golden Light não aceita a missão logo, outros membros da família Sword King aparecem e continuam aumentando o valor da recompensa. Claro
claro que essas pessoas claramente têm rancor contra Jihan, mas ele não fazia ideia de que era a esse ponto. As recompensas continuaram aumentando, passando de 30 GP e chegando até 40 GP. Infelizmente para ele, os jogadores restantes foram convocados, então as doações pararam em 42 GP. Mesmo com todo esse dinheiro absurdo oferecido, Golden Light ainda ficou chateado porque o GP não chegou a 50. Um dos membros da família Sword King concordou em doar mais 10 GP se ele conseguisse derrotar Jihan. Isso finalmente fez Golden Light agir com determinação. Ele tinha seu alvo bem definido. Assim que a partida começou, Golden Light se preparou para atacar Jihan, que estava desprevenido. Ele usou uma habilidade chamada Carga, que faz o corpo acelerar em alta velocidade. Ele avançou e em um instante estava atrás de Jihan, com a espada levantada para atacar. O golpe acertou, mas Jihan conseguiu bloquear sem problema algum. Surpreendentemente, Jihan estava usando outra arma estranha, um porrete, que fazia parte de um conjunto de cozinha. Esse porrete era um item sagrado extraterrestre de classificação D. Jihan ficou surpreso porque mesmo com todo o impacto, as armas do Golden Light sobreviveram ao ataque. A situação ficou ainda mais intensa quando Jihan invocou uma espada para lutar por questão de etiqueta. Em segundos, Jihan conseguiu cortar Golden Light com golpes simples e precisos. Os comentaristas perceberam que ele estava usando o Chi da espada, que normalmente não seria possível para alguém da Liga de Bronze. Além disso, Jihan estava usando chamas sagradas brancas, um poder divino. Se ele tem poder divino, isso significa que ele é da classe suporte, não importa como ele conseguiu isso. Jihan conseguiu o primeiro sangue com sucesso, tudo isso usando uma faca de cozinha nível D, um item sagrado que também faz parte das armas divinas para cozinhar. Mesmo tendo sido morto de uma forma meio vergonhosa, Golden Light ainda não estava fora da luta. Ele conseguiu se reviver usando um item chamado Crucifixo do Renascimento. Esse item só pode ser usado uma vez, e não pode ser usado durante jogos de promoção de ligas nacionais ou partidas de guilda. Mesmo com a revivificação, não adiantava muito, porque o objetivo não era só matar Jihan, mas também fazer com que Golden Light não ficasse em último lugar. Como ele morreu primeiro, Jihan não poderia ficar em último, apesar de toda a decepção óbvia do Golden Light. Golden Light estava super decidido a se redimir depois de ser derrotado por Jihan, mas infelizmente para ele, Jihan estava determinado a tirar aquele sorriso convencido do rosto do garoto dourado em segundos. Jihan o derrubou de novo, causando uma dupla morte sem querer, enquanto se afastava do streamer quase derrotado. Jihan ficou pensando no item que Golden Light usou para se reviver. Ninguém mais usava aquilo porque o processo de renascimento tinha algumas falhas. Além disso, o dia estava mais agitado que o normal, provavelmente por causa dos muitos espectadores que vieram assistir ao jogo. Hoje, a maioria dos espectadores são elfos, e Jihan não gosta muito deles, já que os elfos tiveram um papel importante na queda da humanidade. Mas agora ele não podia fazer nada contra eles, então o melhor era focar nas pessoas na sua frente. Parece que os outros jogadores estavam mantendo distância dele, quase como se ele fosse um pária. Quando ele olhava para eles, todos fugiam com medo, o que era normal, porque ele tinha acabado de destruir um jogador de ouro 2 vezes. Eles sabiam que não tinham chance contra ele. Isso não era uma boa notícia para Jihan, porque significa que ele teria menos presas para caçar. E depois que ele finalmente achasse um item sagrado de nível D para ativar os poderes desses itens, ele teria que lutar mais. Enquanto ele tentava pensar no que fazer, uma notificação apareceu na janela de status. Jihan sorriu ao ler. Ele recebeu uma missão para derrotar goblins que estavam se juntando ao redor do campeão Goblin. Graças a essa missão, ele poderia cumprir sua cota de lutas. Apesar de os outros jogadores fugirem rápido, Jihan logo ficou cercado por vários goblins, parecia estar em menor número, mas em poucos segundos, os goblins começaram a fugir dele, enquanto ele atacava com uma velocidade assustadora. Os monstros gritavam por ajuda enquanto eram atingidos e esfaqueados com o equipamento de cozinha de Jihan. Como ele estava sempre lutando com o conjunto de cozinha sagrado, ele começou a entender melhor como usar os poderes das armas. Isso porque ele tinha lido as descrições dos itens antes de começar a usá-los. Ele deveria estar quebrando a cabeça deles. Ele precisa arrancar os corações nessa ordem certa para usar os itens direito e eles reagirem a ele. Que bom que ele descobriu isso antes do fim do jogo, mas do jeito que está demorando demais. Se ele tivesse aprendido isso antes, teria mais goblins para usar suas armas, mas ainda não acabou porque ainda tem um goblin para ele enfrentar. Esse goblin é muito mais perigoso que os outros. É o campeão goblin, maior e mais forte que os normais. Mesmo assim, um bom golpe com um taco já foi suficiente para derrubar o campeão. Então o Jihan aproveitou e esfaqueou o coração dele. Apesar do tamanho, é só um goblin grande mesmo
Com isso, a missão foi concluída e ele ganhou 500 pontos de conquista de recompensa, além de um poder divino. Mas como ele usou muitos itens, a força das armas caiu para nível E, então ele só vai poder ganhar poder divino mais uma vez. Caçar monstros é muito devagar, então agora ele vai precisar caçar jogadores. Eles estão longe, então se não vierem até ele, ele vai ter que ir atrás. Os comentaristas que ficaram quietos durante a transmissão finalmente começaram a falar sobre como Jihan está assustador agora. Mas tem uma pessoa que está bem irritada com tudo que está vendo na tela. É o Golden Light, que está assistindo de fora e viu um comentário dizendo que o Jihan é 1000 vezes melhor que ele. Ele ficou chateado com isso, mas ficou mais curioso sobre a força do Jihan na luta contra o Goblin. O sistema calculou a força do Jihan e ela é 35, enquanto a média de um jogador da Liga Bronze é 25. Ou seja, o Jihan está 10 pontos acima da média. Isso não faz sentido. E o Golden Light começou a pensar que o Jihan deve estar usando algum tipo de trapaça. Deitado na cama, frustrado, ele ouve gritos assustados do monitor. Ele olha e vê o Jihan batendo no rosto de alguém com um taco. Em segundos, o Jihan eliminou vários jogadores sozinho, e a luta virou totalmente a favor dele. Em poucos segundos, ele matou vários jogadores com facilidade, sobrando pouquíssimos. Os que restaram perceberam que não é hora de brigarem entre si, é hora de eles se juntam para tentar derrubar esse cara que parece estar hackeado. Primeiro, um mago e um arqueiro tentam atacar o Jihan, mas os golpes deles são bloqueados ou desviados fácil. Depois de um tempo, eles param de atacar de vez, porque nada do que fazem funciona contra ele. Eles só ficam olhando, sem acreditar, até o Jihan chegar e acabar com eles. No total, o Jihan conseguiu 10 mortes e os espectadores ficaram pirando, impressionados com o que ele fez, derrubando todo mundo. Por causa das mortes, o conjunto de cozinha começa a reagir de novo, e ele ganha mais um ponto de poder divino. Mas os itens acabam ficando ainda mais fracos, caindo para nível F, quase inúteis. Ele também completou uma missão secreta que pedia 10 mortes no Coliseu, ganhando 5 pontos de conquista extras como recompensa. Com poder divino e pontos na bolsa, o Jihan conseguiu quase tudo o que queria, mas ainda faltava algo importante. Ele precisava de algo forte e definitivo para aumentar seu poder ao máximo. Então ele percebe que recebeu uma missão épica, encontrar a Rainha das Sombras perto dos espectadores no mapa do Coliseu e provocá-la. Missões épicas não deveriam aparecer na Liga Bronze, mas o mais importante são as recompensas. 50 pontos de conquista e a atenção da constelação da Rainha das Sombras. Uma constelação é tipo um ser divino que representa uma estrela, e elas são super poderosas no jogo. A atenção da constelação é como um patrocinador que ajuda o jogador a conseguir habilidades que normalmente ele não teria. Parece que algo que só acontece na Liga Diamond está acontecendo com o Jihan agora. Se for verdade, ele precisa enfrentar a Rainha das Sombras de qualquer jeito. Se ele tiver uma constelação do lado, as outras também vão reparar nele. Mas com tantos elfos olhando torto para ele, será que ele vai conseguir mesmo encontrar a Rainha das Sombras? Mesmo fora do jogo, Jihan virou uma lenda. O recorde de 10 derrotas que ele deu no Coliseu foi o primeiro do país. E quando a notícia de Yun Se-jin se espalhou nas redes sociais, ele ganhou cerca de 10 mil novos inscritos. Agora, suas lives chegam a ter até 4 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Antes, a família Sword King queria ver Jihan derrotado, mas agora são seus fãs. Todo o ódio que tinha antes virou contra Golden Light, que sem querer ajudou Jihan a ficar famoso. A reputação de Golden Light caiu muito depois dos últimos acontecimentos, e ele está tentando descobrir o que fazer para melhorar a situação, já que não tem muitas opções. Então Golden Light resolveu apoiar Jihan e virar um dos seus fãs também. Ele quer ajudar Jihan a virar a maior estrela do Battletube. De volta ao Palácio Sword, Seiya não consegue acreditar no que viu na luta daquela tarde. O tio dela ficou tão forte que quase deu pena dos outros jogadores, porque parecia que ele estava dominando demais. Muita gente queria doar para a live do Jihan, mas o link das doações estava bloqueado porque ele começou a transmitir de surpresa e ainda não tinha configurado isso direito. Seiya aconselhou Jihan a colocar uma doação mínima alta para não atrapalhar sua concentração com muitas doações pequenas. Jihan concordou e definiu o valor em 10.000 GP, que é tipo 10 milhões. Enquanto isso, Jihan está focado pensando na missão épica que recebeu da Rainha das Sombras. Ele precisa encontrar essa pessoa misteriosa e provocá-la, mas não sabe como achá-la no meio de tanta gente. Xian percebe que Jihan está muito concentrado e pergunta se ele quer ajuda. A forma dela agir lembra muito a mãe dele, e Jihan sorri para ela por isso. Não tem problema ele querer falar sobre isso. Jihan se levanta e decide contar para ela o que está deixando ele preocupado. Ele explica sobre a missão épica e a Rainha das Sombras, mas ela também não sabe quem é essa rainha. A única coisa que eles têm certeza é que ela está na plateia. Então Sei resolve assistir aos vídeos das partidas para tentar encontrá-la na plateia junto com ele.
Tudo deveria ficar mais fácil assim, mas Jihan ainda fica desconfortável de ter que pedir ajuda para ela. Procurar a Rainha das Sombras é como tentar achar uma agulha no palheiro muito difícil. Enquanto isso, ele tem que cuidar de outras coisas também. Com os pontos de conquista que conseguiu, ele compra mais um espaço para uma nova classe no jogo. Agora é hora de escolher uma nova classe para ganhar novos poderes. Ele pode escolher entre guerreiro, arqueiro ou mago, e escolhe virar mago. Assim que escolhe a nova classe, ele sente um poder diferente saindo do seu coração. Esse poder não é o poder divino que ele já conhecia, é algo novo que dá acesso a habilidades diferentes. Ele escolheu ser mago depois de suporte por causa de uma habilidade especial que só aparece quando você tem essas duas classes juntas. Essa habilidade é chamada de força. Jihan lembra que uma vez o barão, que estava bêbado, falou muita coisa sem sentido, mas também mencionou algo importante. Ele disse que tinha uma força especial que vinha da combinação do poder divino com mana. Isso não é fácil de conseguir, e quase ninguém conseguiria fazer isso. O barão é o único jogador no mundo com duas classes porque ele tem duas janelas de status, um prêmio especial de classificação SSS. Jihan tinha perguntado se podia saber disso, e no fim o barão falou com confiança, dizendo que não se importava se todo mundo soubesse porque ele é o único com duas classes. Ele podia parecer arrogante, mas o que disse não era mentira. Essa força é um poder enorme que domina tudo. Até agora só o barão tinha isso, mas agora Jihan já sabe o que precisa e conseguiu cumprir os requisitos para ter essa habilidade também. Essa habilidade foi o que levou o barão a ser o número 1 no ranking mundial, mesmo ele não sendo muito bom em controlar esse poder direito. Então, se Jihan quiser estar pronto para o que vier no futuro, ele precisa conseguir essa habilidade para si, custe o que custar, para ter o poder que precisa. Jihan tenta juntar o poder divino nas mãos e usar o mana que vem do coração para as mãos, para que esses dois poderes se misturem. Se ele conseguir fazer isso sem deixar o poder escapar, ele vai conseguir controlar essa força. Por um momento parece que deu certo, mas aí o poder nas mãos dele explode e joga ele contra a parede. Parece que ele falhou e não conseguiu segurar o poder nas mãos. Ele acha que sua força não é suficiente. Talvez precise de mais mana ou de estar em um nível mais alto, mas com certeza falta alguma coisa. O problema é que ele não consegue segurar o poder nas mãos por muito tempo, então talvez o problema seja de onde ele está juntando essa energia. Como ele não consegue segurar o poder nas mãos, a próxima melhor ideia é segurar esse poder no corpo todo. Se ele conseguir juntar o poder divino que vem do Dantian superior, uma parte do corpo, com o mana que vem do Dantian central, aí ele pode manter os dois estáveis usando o poder do Dantian inferior. Quando esses três lutam para se juntar, se ele conseguir comprimir tudo direitinho, vai formar um poder perfeito onde nada escapa. Ele decide tentar isso e sente uma dor muito forte no corpo. Ele grita porque o poder está tomando conta dele. Aparece uma mensagem do sistema dizendo que ele começou a tentar juntar os três Dantians, mas logo depois aparece um aviso dizendo que ele passou do limite que seu corpo aguenta e se continuar, ele pode morrer. Você escuta o tio gritando e vai ver o que está acontecendo. Jihan está sentindo uma dor enorme porque está tentando juntar esses três Dantians para misturar o poder divino com o mana e usar a força. Para fazer isso, ele precisa usar a força sem nem perceber para unir tudo. As regras para juntar esses três Dantians são muito difíceis porque eles são muito diferentes entre si. Além disso, todas as estatísticas da pessoa precisam ser pelo menos 100 para que esse processo dê certo sem problemas. Se alguém tentar juntar os três Dantians sem estar nesse nível, pode até perder a vida tentando. Sei corre rápido para o quarto do tio, enquanto os barulhos da luta ficam mais altos. Ela chama ele várias vezes, mas ele não responde. Quando chega no quarto, para surpresa dela, ele está bem. Ele diz que estava gritando porque estava com dor de cabeça, mas fica claro que tem algo mais sério acontecendo. Sei não acredita nele, mesmo quando ele tenta brincar sobre isso. Jihan percebe que ela ficou realmente preocupada por causa do que ele fez. De repente, Sei começa a chorar e diz que teve medo de verdade, que achou que algo ruim tinha acontecido com ele, por isso correu até lá. Jihan percebe que pode ter estragado tudo por não pensar nela antes, mas agora que ela está melhor, ela pergunta de novo se ele está realmente bem. Ele decide falar sério e diz que está bem, e pede desculpas por ter preocupado tanto ela. Sei limpa as lágrimas, dá um tapa no peito dela mesma para fingir que está tudo certo e sai para continuar procurando a Rainha das Sombras. Jihan a observa saindo com um sorriso, sabendo que não pode mostrar suas fraquezas com frequência, principalmente por causa dela. Em outra notícia, a tentativa de juntar os três Dantians falhou porque ele ainda não tem experiência e nível suficiente. Mesmo assim, ele conseguiu o poder que queria, juntando poder divino e mana. Agora, Jihan transformou isso em uma estatística nova chamada força. O vínculo entre os três Dantians ainda está fraco, mas existe. Quando ele olha sua janela de status, vê algo estranho. A força já começa no nível 12, mesmo que ele tenha acabado de conseguir a habilidade. Como o vínculo entre os três Dantians está mantido, a força e o poder do Marechal compartilham o mesmo valor, ou seja, se ele aumentar o poder do Marechal, a força também sobe. Por
Por exemplo, quando ele aumentou o poder do Marechal para o nível 14, a força também subiu para 14. Isso é praticamente uma vantagem enorme, quase uma trapaça. A estatística chamada força já é muito boa por si só, e agora Ji-Han pode melhorar, lá sempre que quiser. Se ele já ganha tanto poder com um elo tão fraco entre os 3 Dungeons, imaginam quanto a Amazon vai ganhar quando juntar os 3 Dungeons de verdade. Apesar de estar muito animado com o poder enorme que já tem, ele sabe que precisa deixar tudo como está por enquanto. Se tentar juntar os Dungeons de novo agora, pode acabar morrendo porque já conseguiu o que queria. Não vale a pena correr esse risco. A sorte dele é muito grande, então ele decide testar uma habilidade de mago. Agora que tem a classe, ele usa a magia chamada Bola de Fogo. Aparece uma pequena chama, mas o sistema avisa que ele não tem mana suficiente para usar magias maiores. A chama é pequena e bonita, mas ele sabe que não pode usar isso numa batalha de verdade. No dia seguinte, Ji-Han acorda com a luz do sol entrando pela janela. Assim que abre os olhos, o sistema avisa que ele ganhou 10 pontos de poder divino. Ele também descobre que a partir de agora só pode conseguir poder divino de itens sagrados com classificação C, ou melhor, antes ele conseguia até dos itens D. Na noite anterior ele comprou 2 itens e dormiu com eles ao lado esperando aumentar seu poder. Mas parece que as novas regras já começaram a valer, então ele não vai conseguir aumentar tanto assim. Agora vai ter que vender o que sobrou desses itens no mercado para ganhar dinheiro. Ele sai do quarto e grita para ver se Seiya está acordada, mas ela não responde. Então ele desce para procurar e a encontra sentada no sofá, usando fones de ouvido e com um laptop no colo. Pelas olheiras e pelo rosto cansado, dá para ver que ela passou a noite acordada. Ela conta que ficou a noite toda procurando a Rainha das Sombras. Ji-Han se sente mal por fazer ela passar por isso, mas pelo menos os esforços dela não foram em vão. Seiya mostra para ele um vídeo de um canal chamado Another Species Fan Cam. É um canal do BattleTube que observa outras espécies que parecem assistir aos jogos. Elas usam um poder chamado Scope, que permite aumentar o zoom das câmeras durante as lives. Graças a isso, Seiya conseguiu achar algo interessante no replay da última partida do Ji-Han na área dos espectadores, onde tem tronos especiais. Ela viu 2 elfos que parecem ser importantes, 2 elfos que se encaixam na ideia de rainhas por sua aparência de alta classe. Um deles é um elfo negro que parece ser realmente de uma família real. Ji-Han concorda que pode ter algo de verdade no que ela achou, mas ainda é cedo para ter certeza. Por enquanto, Seiya decide continuar procurando por mais pistas, assistindo a outras gravações para ver se encontra algo útil. Ji-Han, por outro lado, acha que é difícil achar uma constelação, ou seja, uma pista clara. Seiya garante para ele que vai continuar vendo vídeos até mesmo de outros países a partir do dia seguinte. Ela fala com tanta confiança que parece até uma profissional. Ela ainda se oferece para ajudar editando alguns vídeos dele para postar no BattleTube, porque ela sabe fazer isso de quando assistia aos vídeos do pai só para se divertir. Quando ela fala do pai, Ji-Han fica parado pensando nele de novo. Ele não entende como alguém pode simplesmente abandonar a própria filha sem motivo. 2 dias antes, numa conversa com Unique, um funcionário do governo, Ji-Han descobriu que poderia saber o nome da mulher que roubou o Rei da Espada. Ela se chama Ido Shizuru e tem um poder raro classificado como SSS, chamado Mulher de Beleza Incomparável. É possível que Yoon Sejin tenha se encantado por essa habilidade, e o governo também pensa nisso. Isso é uma novidade até para Ji-Han, mas as revelações não param por aí. Unique avisa que o poder da mulher de beleza incomparável não é só controlar a mente dos outros, ela pode até moldar os pensamentos das pessoas. Algo parecido já aconteceu várias vezes antes, quando estrelas da Coreia se naturalizavam no Japão. Pode ser que não haja limites para o uso desse poder, o que significa que essa mulher pode aparecer a qualquer momento e tentar controlar outro jogador forte. Depois dessa conversa, Ji-Han continuou procurando informações sobre Ido Shizuru, mas parece que a internet apagou qualquer coisa sobre ela. Talvez o Japão esteja tomando muito cuidado com isso. Por enquanto, Ji-Han não consegue descobrir nada, mas se o que Park Unique disse for verdade, ele precisa tomar muito cuidado também. Pode ser que eles já estejam agindo. Enquanto ele pensa nisso, um avião pousa em um aeroporto da Coreia, e na asa está escrito que ele pertence à Força de Autodefesa Neo. O tempo passa e chega um momento importante para essa família pequena. Seiya espera na porta porque o tio está demorando para se arrumar. Se eles demorarem mais, vão acabar se atrasando. Ji-Han termina de se preparar, sai do quarto com o cabelo penteado para trás e bem estiloso, pronto para sair. Ji-Han está vestido com um terno elegante, pronto para receber seus novos convidados. Os dois entram no elevador e descem. Seiya está claramente nervosa, mas Ji-Han fala para ela relaxar e não se preocupar com nada. Mesmo assim, Seiya não consegue deixar de ficar um pouco ansiosa, porque é a primeira vez que ela aparece em público oficialmente depois do que aconteceu com o pai dela. Ji-Han diz que eles não precisam se importar com o que os outros vão pensar, já que não fizeram nada errado. Quando chegam no saguão do Palácio da Espada, uma multidão os recebe quase assim que saem
saem do elevador. Lá está Park Unique, que diz que tudo o que Ji-han pediu está pronto e que eles podem entrar e começar o evento. Ji-han agradece o consultor pela ajuda e confia nele para cuidar de tudo até o fim. Esse era o favor que Ji-han tinha pedido antes, quando estavam falando sobre o status e os bens do Rei da Espada. Ji-han pediu para organizarem um leilão com a coleção do Rei da Espada, vendendo os itens que Yoon Se-jin gostava e outras posses importantes. O objetivo desse leilão é chamar a atenção do Japão e Ji-han escolheu os itens com esse propósito. O item principal do leilão é o conector de batalha do Yoon Se-jin, que guarda todos os dados de suas batalhas. Se o Japão aparecer, é quase certo que vão tentar pegar esse conector. Dependendo da situação, o próprio Rei da Espada pode tentar interferir para pegar o conector. Não importa o que ele faça, os cidadãos da Coreia vão ter que aceitar que o Rei da Espada se foi e provavelmente não vai voltar. Unique escuta todo o plano de Ji-han e acha que parece que ele consegue prever o futuro. Essa é a última chance que eles têm para mudar a opinião das pessoas. Por isso, Ji-han pede que os repórteres prestem atenção especial à mesa da Força de Autodefesa do Neo. Enquanto eles vão para o saguão principal, algumas pessoas entram no prédio e tentam falar com Sei. Os seguranças tentam impedir, mas o grupo diz que é família dela, seus tios e tias, e que eles estão lá para tentar impedir que ela comece. Ou eles tentam impedir o leilão e a venda dos itens valiosos do Rei da Espada. Não escondem que acham que Ji-han forçou Sei a fazer tudo aquilo. Continuam falando mal de Ji-han, mas Sei chega perto e para eles. Depois que todos os tios e tias dela são expulsos do Palácio da Espada, principalmente por usarem o nome do pai dela para enganar outras pessoas, Sei entende o que eles realmente querem. Pegar o dinheiro que o pai dela deixou agora que ele se foi. Ela sabe exatamente o que está fazendo, porque tudo que o pai dela deixou é dela e ninguém tem direito de discutir isso com ela. Como não adianta tentar conversar com eles, Sei se afasta e manda os guardas expulsarem eles o mais rápido possível. Enquanto os estranhos tentam abrir caminho, Ji-han elogia Sei, dizendo que ela foi muito corajosa e realmente sabe se defender, mesmo depois de tudo que passou. Os três seguem para o saguão onde o leilão vai acontecer e já está cheio de repórteres e pessoas interessadas nos itens. Assim que entram, os repórteres começam a tirar fotos e fazer muitas perguntas para eles, sem dar tempo para responder. Ji-han fica cansado de tanta pergunta e usa sua força para destruir as câmeras e impedir que funcionem. Com o barulho finalmente parado, ele lembra todo mundo que estão em um leilão, não numa entrevista coletiva. Com tudo organizado, ele começa o evento. Foram preparados 3 itens para o leilão. O primeiro é o conector de batalha de Yoon Se-jin, que diminui a dor em 99% e guarda todos os dados das batalhas dele. Também tem a análise das batalhas feita pelo próprio Yoon Se-jin, que inclui estudos dos melhores jogadores do leste asiático. Esses dados são muito valiosos, principalmente porque logo vai ter uma partida importante entre Coreia e Japão, e ninguém quer perder esses itens. Depois que Ji-han termina de falar, alguém na plateia levanta a mão. Ji-han reconhece a pessoa imediatamente. É Tea Kazuo, um gerente de recrutamento da Força de Autodefesa Neo do Japão. Ele oferece 5 bilhões de ienes por todos os lotes do leilão. Além disso, ele pede uma reunião particular com Ji-han e Sei. As intenções dele são muito claras e ele nem tenta esconder o que quer nessa reunião. Ji-han não quer brincar com esses jogos e fala direto para o homem que se ele tiver algo para falar, que diga na frente de todo mundo. Com tudo que rolou recentemente, não é hora nem lugar para encontros secretos. Teada fica nervoso e limpa o suor da testa, porque Ji-han está encarando ele firme. Então Teada avisa seu guarda-costas que se ele continuar agressivo, outra pessoa vai ter que agir rápido. O guarda-costas, que estava parado calado atrás de Teada, aparece do nada e põe a espada no pescoço de Ji-han. Ela se chama Shadow e, embora não seja tão forte quanto o Rei da Espada, é uma jogadora muito boa. As ameaças dela são óbvias, mas Ji-han nem liga para essa tentativa de imitar Yoon-jin. Aí tudo acontece muito rápido. A lâmina da Shadow aparece na frente de Ji-han e no segundo seguinte ele dá um soco na cara dela, que faz ela cambalear para trás. Ela se recupera, fica com raiva e tenta sacar a espada para lutar, mas Ji-han coloca a mão no ombro dela, bem calmo, e lembra que o leilão está sendo transmitido ao vivo para todo mundo pelo seu canal de batalha. Então não tem como ela ficar balançando a espada na frente de todo mundo. Teada então tenta aliviar a situação rindo e fazendo um gesto de paz. Ele pede desculpas pelo comportamento duro do guarda-costas e pede desculpas por ele. Mesmo assim, ele aumenta a oferta para 5 bilhões de ienes e diz que o dinheiro também inclui o tal encontro privado que ele quer. Agora ele quer uma resposta de Seiya, já que todos os bens do Rei da Espada agora são dela, e ela é quem manda no leilão. Teada vai direto falar com Seiya, dizendo que o encontro é só para ela, e promete responder todas as perguntas que ela tiver sobre o pai dela. Enquanto Seiya pensa no que responder, Teada tem certeza que ela vai aceitar a oferta, afinal, quem recusaria a chance de falar com o próprio pai? Mas para surpresa dele, Seiya rejeita a oferta na maior cara dura. Teada fica em choque, sem acreditar que ela abriu mão de 5 bilhões
bilhões de ienes só por causa desse encontro privado, o que seria como 50 bilhões em won coreano. Por mais que seja muito dinheiro, Seiya entende o que Jihan falou. Eles têm que tomar cuidado com os tempos difíceis, e se o pai dela só quer falar por dinheiro, ela prefere não se envolver. Além disso, como Seiya ainda é menor, ela tem que ouvir o que Jihan manda no final. O resto da galera na plateia solta um suspiro de alívio, porque eles achavam que esses itens caros iam acabar no Japão. Mas mesmo assim, eles não podem relaxar, porque a força de autodefesa Nel pode acabar fazendo uma oferta enorme. Teada respira fundo e aceita que a reunião foi recusada, mas mesmo assim, ele mantém os 5 bilhões de ienes pela compra dos itens. Para ele, o encontro privado era só um extra. Teada disse que não precisa cancelar a oferta só porque ela foi recusada, e que o próprio Rei da Espada mandou ele oferecer os 5 bilhões desde o começo. Ele também entrega para Sei uma carta que Yoon Se-jin escreveu para ela. A carta tem um selo de Ito Ryuhai, e só de ver o nome novo, Sei já fica triste. Enquanto ela segura a carta, Teada se vira para a galera que está assistindo e pergunta se quem quiser competir contra o Korean Battlelet tem dinheiro suficiente. Jihan conhece bem as táticas de Teada, porque o cara que gerencia o recrutamento das forças de autodefesa Nel foi banido do Zewa na vida passada de Jihan. Ele era muito bom em recrutar jogadores estrangeiros, por isso ganhou o apelido de Calamidade do Japão. Pode ser que ele tenha alguma ligação com o jogador que usa a habilidade da mulher de beleza incomparável. Jihan sabe que precisa ficar esperto com ele, mas no leilão ninguém consegue pagar o preço que Teada ofereceu, então Jihan não tem escolha a não ser fechar negócio com ele. A tensão aumenta e parece que o Japão tá levando os itens com facilidade, quase como se já tivessem combinado isso antes. Isso vai causar um rebuliço na mídia e as pessoas vão se perguntar para que eles vieram até aqui. Jihan só quer alguma coisa que mude essa situação. De repente, Sei pega o microfone e começa a falar. Ela está lendo a carta que Ryuhai mandou para todo mundo ouvir, inclusive para as milhares de pessoas que assistem a transmissão de Jihan. Na carta, Ryuhai diz que ouviu que Sei queria doar o Palácio da Espada e que está desapontado com ela. Ele fala que os 5 bilhões são o último presente que vai dar para ela e que isso marca o fim da relação deles como pai e filha. Quando Sei termina de ler, começa a chorar, porque reconhece a caligrafia dele e sabe que é mesmo a carta do pai. Jihan desvia o olhar, triste, vendo a sobrinha chorar no palco. Ele ouviu dizer que a habilidade da mulher de beleza é incomparável, é uma técnica de manipulação mental ainda mais forte que a habilidade de conquista mental. Isso explica porque Yoon Se-jin se afastou tão facilmente da própria filha. Jihan sempre odiou aquele homem, mas sabia que pelo menos ele era um pai bom para Sei acreditar que Ryuhai faria isso com ela. Sei para de chorar, rasga a carta em pedaços e diz para Teada passar uma mensagem para Ryuhai. Ela aceita os bens que recebeu, mas está feliz de cortar os laços com ele. Depois, Sei percebe que rasgar a carta só vai dar trabalho para os faxineiros que vão cuidar do lugar depois. Jihan comenta. Para ajudar Sei a não se preocupar, Jihan usa sua força para juntar todos os papéis e em seguida usa seu poder de fogo para queimar tudo. Esse fogo é uma habilidade de mago, o que deixa todo mundo ainda mais confuso sobre os poderes que Jihan tem. Ele é famoso por ter força de guerreiro, mana de mago e o poder divino de um suporte. Olhando para ele, Teada pensa que o Japão deveria ter alguém assim do seu lado. Mas Teada não é o único que percebe o talento de Jihan. Outros recrutadores no evento começam a correr para entregar seus cartões para ele, porque sabem que Jihan ainda não faz parte de nenhuma guilda e querem muito recrutá-lo. De repente, Jihan fica cercado por um monte de gente tentando chamar sua atenção. Enquanto tenta se livrar deles, Sei o chama por trás. Ele queria dizer que falaria com ela depois, mas percebe que ela está mal, começa a cambalear e desmaia no chão. Jihan corre para ela e a segura nos braços. Preocupado, ela acorda e grita baixinho para ele. Ele diz para ela esperar que vai levar lá ao hospital, mas Sei o puxa para perto e sussurra que estava só fingindo porque pensou que ele estava brigando com a multidão, então quis chamar atenção. Os guardas conseguem segurar os recrutadores e Jihan diz no palco, aliviado ao ver que ela está bem. Mas quem está assistindo a transmissão ao vivo vê Jihan lutando para cuidar de Sei e culpando Ito Ryo por todo o estresse que aquela carta cruel causou. Com essa desculpa, Jihan termina o evento dizendo que precisa cuidar da saúde da sobrinha. Ele ajuda Sei a levantar e ela confirma que quer voltar para a cobertura e descansar. Enquanto saem, Teada tenta alcançá-lo, oferecendo seu cartão e perguntando se podem se encontrar direito depois. Jihan nem olha para o cartão, usa sua força
força para pegar o papel da mão dele e rasga na frente do homem. Essa é a forma de Ji-han dizer que não quer nenhuma reunião com Teada, e isso não muda nada o líder de recrutamento. A maior guilda do mundo acabou de ser rejeitada por um jogador bronze coreano. Não tem como Teada não ficar muito irritado, ele ficaria assim mesmo que não fosse meio idiota. O homem dá um sorriso estranho e ajeita a gravata quando percebe que Ji-han realmente tem um poder real, um poder que faz ele arrancar o cartão de visita das mãos de alguém e rasgar na hora. Só por isso Ji-han já vale a pena ser recrutado pela Coreia, mas ele ainda é um jogador bronze, o que significa que está só começando e vai crescer muito. Teada fica ainda mais decidido a trazer Ji-han para o seu lado, custe o que custar. Enquanto isso, no corredor para o elevador, Seiya e o tio trocam um high five por uma atuação que fizeram e continuam conversando. De repente, Ji-han recebe uma doação de alguém pela mensagem. Parece que foi o próprio Teada que fez essa doação saindo do seu caminho. Mesmo com a doação generosa, a forma como Teada fala é assustadora e Ji-han até pensa em bloquear o cara. A conversa é interrompida quando alguém chama Ji-han e Seiya. É Hon e seu guarda-costas Gyong. Ela se apresenta como a terceira chefe do departamento da guilda Divergente. Embora ela pareça feliz em ver Ji-han, Gyong e o guarda-costas, não está tão animado. Hon pede desculpas por aparecer do nada e Ji-han responde que ela não deveria ter conseguido entrar ali a menos que estivesse diretamente ligada ao evento. Mas de algum jeito, ela conseguiu passar pela segurança. Ji-han percebe que a voz dela parece familiar, como se já tivesse ouvido antes. Hon explica que tem fortes conexões com o departamento de batalhas do sul da Coreia, e foi isso que ajudou a entrar lá. Ela é muito confiante, até meio descarada. Ji-han tem certeza que já conhece alguém assim. Enquanto ela continua falando, Ji-han finalmente lembra exatamente onde a viu antes. Ela é uma velha amiga da vida passada dele, que sempre usava uma máscara. Seiya percebe a cara surpresa de Ji-han e acha que ele está apaixonado por essa nova pessoa. Mas Ji-han tem outro motivo, ele quer testar uma teoria. Ele cita algo que ouviu dela na vida passada para confirmar que o mundo tem muitas possibilidades. A frase é de um grande escritor chamado Dostoiévski, que era viciado em jogos de azar. Ele pergunta para ela se ela gosta dessa frase. Então Gong aparece na frente de Han, protegendo-a, e exige saber quem exatamente é Ji-han. O vício em jogos de azar de Han é um segredo conhecido só por alguns, então um estranho não deveria saber disso. Isso confirma para Ji-han que Han é a tal Gerente 00 da guilda American First. Na vida passada dele, ela era a única coreana na guilda além dele, e ele a conhecia bem pelo amor dela a bebida e jogos. Apesar disso, Han subiu para ser a segunda chefe da guilda por causa da sua habilidade de voz. No começo, essa habilidade só dava bônus de experiência, mas depois que o tutorial do jogo acabou, ela ficou muito mais forte e importante. Hoje, Han é a melhor entre os usuários dessa habilidade. Han fica meio envergonhada ao ver que o vício dela foi revelado para estranhos. A guilda Divergente conseguiu recrutar Plum, Blossom e Zero, o que é um feito bem legal para eles, ainda mais só no tutorial. Ji-han tenta esconder que sabe sobre o lado jogador dela, dizendo que viu uma transmissão dela e que o bate-papo que ela mandou foi tão legal que ele teve que perguntar. Ele pede desculpas por ter assustado todo mundo. Han limpa a garganta, querendo acabar logo com esse assunto constrangedor, e continua a conversa. Ji-han não consegue segurar um sorriso com as brincadeiras dela, e isso só faz Seiya ter certeza que ele gosta dela mesmo. Aproveitando o clima mais leve, Han chega mais perto de Ji-han com mais confiança, diz que acha que vão se ver bastante e oferece o telefone dela para ele. O objetivo é claro, ela quer convidar Ji-han para a guilda Divergente e espera se encontrar com ele em particular depois. Seiya fica toda animada com essa novidade, parece que vai ganhar uma nova tia do nada. Até Han acha que causou uma boa impressão em Ji-han, pela maneira como ele agiu. Ela olha para Gong, que foi rejeitado por Ji-han antes, e pensa que tudo teria sido perfeito se Ji-han não tivesse esquecido o número dela. Ji-han se vira para Seiya e pergunta se ela pode dar o número dele para Han, mas Seiya entende errado e acha que ele está só se fazendo difícil. Na verdade, não é bem assim, mas ela acha errado que o Ji-han esteja tramando algo grande e decide ajudar fingindo que está tonta e doente de novo, pensando que ele vai querer voltar. Ji-han se desculpa com eles e pede o cartão de visita do chão para poder falar com ela depois. O tio e a sobrinha continuam caminhando até a cobertura, enquanto a Seiya pensa que o tio virou um playboy do nada. Hyan e Geng saem do prédio, e o segurança está tremendo depois da troca. Hyan fala para o Geng parar de segurá-lo e só rir, porque ela está quase ficando irritada quando Ji-han e Si pegam o elevador. Na cobertura, Sia comenta que nunca imaginou o tio usando as roupas do pai dela, mas Ji-han não tem escolha, porque as roupas dele não servem mais. E não é que as roupas sejam ruins. O problema é o homem contanto que fique bem nele
está tudo certo. Então ela pergunta o que ele fez antes, falando com uma mulher bonita que ele tinha esquecido o número dela. Ji-han fica confuso e diz que não sabe do que ela está falando. Sia reclama que ele está fingindo esquecer o número, mas Ji-han explica que realmente não sabe o número e não estava fazendo charme. Depois, começa outra missão, mais uma de defesa de torre, igual à anterior. O objetivo é proteger o cristal e sobreviver à onda de zumbis. Ji-han não está pronto mentalmente, porque passou muito tempo tentando acalmar a Sia, que percebeu que atrapalhou a chance do tio dela de ficar com ela. Sia pensa errado que Ji-han gosta da Lion, mas ele não sente nada assim por essa jogadora. Mesmo assim, ele nunca achou que fosse voltar a zerar a vida daquele jeito. Na vida passada, eles criaram uma amizade forte porque eram do mesmo país. Nos dias livres, apostavam em esportes para passar o tempo. A Zero era obcecada por apostas, mesmo perdendo várias vezes seguidas. Foi nesses momentos juntos que ele ouviu ela dizer. Ela parecia tão apegada a... Zero também tinha uma cicatriz no rosto que nunca quis tirar, porque dizia que era o preço de fazer um acordo com o rei do submundo. Eles tinham muito em comum, mesmo sendo só refugiados, isso os uniu como amigos. O que mais compartilhavam era a culpa, o ódio de si mesmos e o arrependimento por não terem protegido as pessoas que amavam. Ji-han abaixa a cabeça, lembrando de momentos tristes, mas os comentários no chat o trazem de volta ao presente. Eles também percebem a grande espada na mão dele, que deve ser a primeira arma normal que ele pegou para uma missão desde que começou a jogar. Na rede de batalha, essa arma é chamada de Espada de Matar Cavalos do Pontífice de nível C. Mesmo sendo nível C, Ji-han conseguiu comprar por um preço muito baixo. Agora que está segurando a espada, ele entende porque ela é barata. É muito grande e pesada para a maioria das pessoas, mas para ele é fácil de usar. Ele mexe na espada para se acostumar, e quem está assistindo fica impressionado com a habilidade dele. Pedem para ver a janela de status dele para saber qual é sua classe e suas estatísticas. Como muitas pessoas estão assistindo, já são 12 mil ao vivo, começam a pedir várias coisas. Ji-han não sabe se quer mostrar sua janela de status para todo mundo agora, mas não pode ignorar os fãs que sempre aparecem. Ele decide falar direto com eles pelo microfone e diz que vai mostrar a janela de status só quando o canal chegar a 200 mil inscritos, o que é um número muito maior do que os 10 mil que ele tem hoje. Mas para deixar a coisa mais interessante e evitar reclamações, ele faz uma condição extra. Se ele não conseguir o primeiro lugar em nenhum jogo a partir de agora, ele vai mostrar a janela de status. O acordo faz o público ficar ainda mais animado com o desafio. Todos acham que o jogo do Ji-han vai acabar rápido, porque na hora ele é colocado com jogadores trolls. Os 3 últimos jogadores aparecem, e Ji-han não acredita na sua má sorte. Ele teve que ficar com as 3 piores pessoas possíveis no time. O primeiro é a criança brilhante que Ji-han derrotou sem piedade pouco antes. O segundo é o mago que Ji-han usou como brinquedo para aliviar o estresse na sua primeira missão de defesa. E o único nessa equipe que Ji-han não matou, pelo menos o jogador de futebol profissional que virou jogador Diego Mazied, é o melhor jogador da Argentina antes da regressão do Ji-han. Agora Diego não é muito bonito e parece meio frágil, com uma barba bagunçada, mas tem algo estranho acontecendo. Brilhante é o guerreiro, Kim Do-hyuk é o mago e Ji-han é o suporte, o que quer dizer que Diego seria o arqueiro na última vida do Ji-han. Só que Diego era mago, então alguma coisa estranha deve ter acontecido. Kim Do-hyuk também não está feliz com essa partida. Por causa do Ji-han que o tirou da última vez, ele perdeu suas habilidades e recompensas da missão passada. De repente, alguém chamado Rei da Espada Família 898 registra uma missão com recompensa. A missão é destruir o cristal e impedir que Sen Ji-han fique em primeiro lugar. A recompensa, assim como no Golden Light, é uma quantia enorme de dinheiro. O jogo começa e Diego já parte para atacar. Ele começa a bater nos zumbis com sua bola de futebol, derrubando todos os zumbis da torre com tiros precisos. Depois ele pede para o Ji-han dar mais buffs de suporte para ficar mais forte. Antes, Ji-han não tinha estatísticas suficientes para usar habilidades de suporte, por isso nunca tentou, mas agora que seu poder divino aumentou, talvez consiga usar. Ele dá um bônus de força, o que prova que ele deve ser suporte, já que pode dar buffs. Isso deixa os espectadores ainda mais confusos sobre qual é a verdadeira classe dele. Antes da luta começar, Ji-han pergunta para Kim Do-hyuk se ele está pronto para jogar direito desta vez. Golden Light, que ainda quer ser o número 1 do Ji-han, está curioso para saber se eles se conhecem. O mago não tem escolha, e se ele fizer besteira de novo, o Ji-han provavelmente vai jogar ele fora outra vez. Então, o mago só pode jogar limpo. Com isso, Ji-han pula da torre para enfrentar os zumbis de perto. A primeira impressão do Diego sobre Ji-han é que ele é maluco.
e o mago concorda totalmente. Ele não gosta do Ji-Han, principalmente porque parece que ele está tratando o mago como se fosse um subordinado. O mago já está cansado disso e pensa que, se o Ji-Han vai fazer o que quiser, ele também deveria poder fazer o que quiser. Ji-Han faz o que quer. Ele pula direto no meio do poço cheio de monstros mortos-vivos, com uma bola de fogo já carregada na mão, pronta para explodir. Ele tem sua mana recém-desbloqueada e seu poder divino aumentado depois que os dois se juntaram para ficar mais forte. Uma pequena horda de mortos-vivos não é nada para ele. Ji-Han solta um ataque de fogo divino que queima todos os zumbis que estão esperando por ele. Quando ele cai no chão, gira sua espada enorme e bate com força, criando uma onda de choque que mata tudo num raio pequeno ao redor. Até Diego não consegue acreditar que um suporte de nível bronze pode ser tão poderoso. E Gold só fica impressionado com o cara que já bateu nele 2 vezes até virar purê. Tudo isso está sendo transmitido ao vivo. Alguns espectadores acham que Ji-Han já pode ter matado 100 zumbis só com aquele ataque. Os próximos inimigos são os zumbis de sangue, que são maiores e mais resistentes do que os zumbis normais que Ji-Han enfrentou antes. Eles correm para ele, mas acabam batendo numa parede invisível que não conseguem passar. Isso acontece porque Ji-Han está usando o verdadeiro poder de controle espacial, criando um território que limita os movimentos de qualquer coisa que entrar ali. Às vezes ele até controla o que esses inimigos podem fazer. Pouca gente sabe desse poder, mas Ji-Han conhece bem. Na vida passada ele treinava com um barão que tinha um controle de força bagunçado, e eles lutavam muito. Por isso Ji-Han entendeu bem como funcionam esses poderes. Agora Ji-Han é um ser muito poderoso que usa mana e poder divino ao mesmo tempo, além de controlar força e poder de comando. Em termos de hacks, ele está muito acima dos jogadores de nível bronze. Menos de 1 minuto depois de chegar na horda de zumbis, ele já matou mais de 100 deles. Na última missão de defesa, ele não conseguiu matar 10.000 zumbis, mas agora ele tem certeza que pode conseguir. Só precisa ser um pouco mais rápido. A cada golpe da arma de Ji-Han, dezenas de zumbis caem com facilidade. Para quem está assistindo, é algo inacreditável. Agora todo mundo entende por que ele disse com tanta confiança que vai continuar em primeiro lugar em todas as partidas. O problema agora é conseguir 200.000 inscritos no canal para mostrar sua janela de status. O resto só pode assistir enquanto Ji-Han carrega o time sem esforço. Mas tem uma pessoa que está estranhamente quieta, Do-Hook. Ele sorri de um jeito ameaçador, e os espectadores percebem que algo está errado. Pedem para Golden Light olhar para o mago, e Gold logo vê o que está acontecendo. Do-Hook está parado ao lado do cristal que deveriam proteger, com uma bola de fogo na mão. Parece que ele vai fazer algo louco, mas antes quer provocar Ji-Han, que ainda luta contra os zumbis. Sentindo-se livre, Do-Hook começa a soltar toda a raiva que tinha guardada contra Ji-Han. Ele xinga Ji-Han e até fala mal da sobrinha dele, Seiya. Os zumbis param de lutar e ficam com medo, sabendo que isso é uma péssima ideia. Ji-Han fica quieto enquanto Do-Hook continua a insultar, até sugerir que Ji-Han fez algo horrível com Seiya, deixando ela tão obediente assim. A missão tem uma recompensa de 55.000 GP, que fez Do-Hook fazer essa loucura. Esse dinheiro vem da família Sword King, que guarda a raiva de Seng Ji-Han. Se esse valor fosse dinheiro de verdade, daria cerca de 55 milhões. Esse valor enorme é o que dá coragem para Do-Hook agir desse jeito. Ji-Han percebe que só existem 2 razões para alguém tão covarde agir assim. Ou alguém está atrás dele, ou alguém está incentivando ele. Do-Hook deve achar que, como Ji-Han está longe, pode destruir o cristal e fugir sem problema. Ji-Han não se importa com xingamentos contra ele, mas mexer com Seiya é outra história. Desde o dia em que regrediu e reencontrou Seiya, ele prometeu que ninguém jamais cruzaria essa linha. Ele lembra do pesadelo que virou realidade para ela, depois que a família Sword King fez algo terrível. Ela esconde a cicatriz no rosto com bandagens, e naquele momento, quando Ji-Han encontrou Seiya naquela época, o corpo dela estava frio e sem vida. Ele não conseguiu fazer nada e só chorou segurando ela nos braços. Agora que voltou com o poder de mudar o futuro, Ji-Han decidiu que nunca mais vai deixar isso acontecer. Ele vai proteger a Seiya de qualquer um que tentar machucá-la com a chave flamejante saindo do seu corpo. Quem assiste pode ver que Ji-Han tá muito bravo, e até eles sabem que mexer na família dele é cruzar uma linha. Mas o problema é que ele ainda está longe do cristal e não pode fazer nada para impedir o que está acontecendo. Pelo menos é o que todo mundo pensa. Mas Ji-Han vai fazer todo mundo lembrar do que acontece quando mexem com a Seiya. No momento em que ganhou força, ele percebeu algo importante enquanto juntava os 3 Dungeons. Ele pode usar artes divinas sem nome. O poder dele ainda não está no nível 30, então ele só consegue intimidar por enquanto. Mas isso é tudo que ele precisa. Quando juntou os 3 poderes, sentiu
sentiu uma sensação parecida com quando usa as artes divinas sem nome. Uma eletricidade saindo dos pés que ele canaliza para o corpo todo, se transformando em um raio. Aí, ele só precisa se impulsionar do chão para se mover na velocidade da luz, usando uma técnica chamada passos de trovão do céu piscando, que é uma forma de quebrar o céu com velocidade. A família do Rei da Espada percebeu que Ji-Han estava se mexendo e avisou o mago para destruir o cristal rápido antes que ele pudesse atacar. Os outros do time correram para tentar impedir Ji-Han. Do-hook empurrou Gold para trás com uma bola de fogo antes dele chegar perto do cristal. O mago então lançou uma bola de fogo ainda mais forte, mas Diego, o jogador de futebol, bloqueou com uma bola de futebol antes que o fogo chegasse. O mago perguntou o que Diego estava fazendo, mas o jogador leva qualquer jogo muito a sério. Ele está tentando impedir o mago de estragar tudo. Além disso, Do-hook até amaldiçoou um dos membros do time e sua família, o que não pode ser ignorado. Do-hook se vira para começar. Do-hook começa a discutir com Diego, mas já é tarde para ele fazer qualquer coisa. Ji-Han chega e não está nada feliz com o mago, que continua falando demais. Sem muita escolha, o mago tenta insultar Ji-Han de novo, mas Ji-Han já está cansado de ouvir e usa sua força para calar ele. No começo, Ji-Han queria acabar com o mago rapidinho, mas isso seria muito fácil demais. Ele quer dar uma punição que o faça pensar 2 vezes antes de tentar algo assim de novo. Cada jogador tem um conector que controla a dor que sentem. Mesmo que Ji-Han matasse o mago, ele só perderia um nível, então ele prefere causar uma dor tão forte que o mago nunca esqueça. Do-hook sorri aliviado, achando que não pode sentir dor por causa do conector e porque já perdeu todas as suas habilidades. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas quando Ji-Han coloca a mão no ombro dele, Do-hook começa a sentir uma dor enorme e grita de sofrimento. Ji-Han diz para ele se acalmar, porque isso é só o começo. Os gritos do mago ecoam pelo mapa do jogo, e ninguém entende como ele pode estar sentindo tanta dor, já que o conector deveria evitar isso. Diego logo percebe que Ji-Han está machucando o corpo do mago, mas também está curando ele com a outra mão. Ji-Han está usando um bug no sistema. Quando um suporte fica curando um aliado que está tomando dano, isso causa uma sobrecarga de dor, fazendo a pessoa sentir 100% do dano que o conector normalmente bloquearia. Seja lá o que Ji-Han está fazendo, parece ser uma dor terrível, e Brilhante também está impressionado. Só dá para imaginar que tipo de poder Ji-Han está usando para causar tanta dor. O que ele faz é usar sua força para rasgar músculos e quebrar ossos, mandando uma energia estranha para o corpo do alvo, destruindo tudo por dentro. Do-hook não entende o que está acontecendo, porque o conector dele deveria bloquear toda a dor, mas para ele, parece que está sendo esfaqueado com milhares de agulhas e sacudido sem parar. Ele não quer mais aguentar e começa a implorar para Ji-Han acabar com ele. Ji-Han não perde tempo e corta a cabeça do mago com um golpe rápido e limpo. Quando o mago morre, ele renasce no jogo, mas Ji-Han continua a punição. A dor fica tão forte que Do-hook morre de choque. Isso já está durando tanto tempo que os espectadores começam a ficar desconfortáveis de assistir. Quando Do-hook renasce de novo, ele logo começa a implorar pela vida, enquanto Ji-Han caminha até ele. A situação já está ficando pesada demais, e Seiya precisa intervir para impedir que Ji-Han faça algo pior. Se ele continuar assim, vai perder todos os inscritos do canal. Ele deve parar de agir com tanta raiva e focar no jogo. Ji-Han ainda não está satisfeito, mas pelo bem da Seiya, ele para por aqui. Ainda é um tempo de paz, e o que ele fez já deve servir de exemplo para quem quiser ultrapassar os limites. Antes de acabar, Ji-Han pergunta quem mandou Do-hook fazer isso. O mago revela que foi alguém chamado Família do Rei da Espada, 898. A família do Rei da Espada tem patrocinado Do-hook várias vezes, e ele acabou se perdendo por causa do dinheiro. Pelo que Ji-Han sabe, não deve ter sido só uma pessoa que apostou 50.000 GP, provavelmente foi uma organização inteira. Agora que sabe quem está por trás disso, Ji-Han pega o mago pelo colarinho e diz para ele agradecer a Seiya por ter impedido que ele fosse pior. Quando Ji-Han joga o mago para o alto, indo em direção à morte, Do-hook grita agradecendo a Seiya por ter parado a tortura. E assim, King Do-hook morre pela última vez e é eliminado do jogo, claro. Aqui está uma versão do texto com uma linguagem mais simples e jovem, mantendo tudo o que aconteceu e sem aumentar o tamanho. Ji-Han ganha 10 pontos por uma tortura insana no jogo e por um lançamento top do Troll Golden Light e do Diego. Agora que a sujeira foi limpa, ele precisa descer e apagar mais zumbis da memória. Ele se lembra que já matou pelo menos 920, então matar mais 80 seria tranquilo. Mas quando ele abre sua janela de status para ver o que falta, percebe que já completou a missão sem nem perceber. Foi por causa do trovão. Relâmpagos explodiram no céu, a eletricidade passou correndo pelo chão e fritou um monte de zumbis ao redor.
Isso acabou dando pontos suficientes para finalizar a missão, mesmo que ele não tenha conseguido controlar tudo direito. O poder saiu descontrolado e causou aquela explosão. Ele nem usou as artes divinas com nome misterioso, só os 3 Dantians, então o ataque não saiu perfeito, mas funcionou bem, nada a reclamar por enquanto. Ji-Han só precisa treinar mais e entender melhor seus poderes. Gold tenta fazer amizade e pergunta se ele vai descer de novo para lutarem juntos, mas o Ji-Han ignora completamente e vai direto falar com Diego. Ele agradece ao jogador de futebol por proteger o cristal enquanto ele vinha chegando, e até se oferece para marcar algo depois e retribuir o favor. Além disso, ele quer muito trocar umas ideias com Diego, só que a conversa deles é interrompida por um terremoto do nada. Parece que alguma coisa está tentando sair debaixo da terra, é algo que nunca aconteceu antes. Gold sente que algo vai explodir e Diego vê lá longe uma mão gigante com uma boca rasgando o chão. É um monstro novo que nem Ji-Han conhece e ele parece super perigoso. Os zumbis até ganham energia só com a presença da criatura, e quando começam a correr para cima deles fica claro que tudo vai ficar insano. A mão do monstro solta um rugido tão forte que até o Ji-Han trava na hora, mas não parece que a mão tá pegando os zumbis para ajudar. Na real, o monstro tá devorando eles. Ele mastiga os zumbis e o que sobra vira uma gosma viva que cai no chão e vira um monstro novo, um golem de carne que nem era para aparecer em mapa de bronze. Esse tipo de bicho só rola em mapas de ouro ou mais difíceis. Parece que a criatura tá montando esses novos monstros a partir dos zumbis esmagados. Ji-Han começa a desconfiar que isso tem a ver com a missão vinculada. Ele abre a janela de status e vê que a missão Zombie Origin 1 virou Zombie Origin 2. A nova missão agora é derrotar o golem de carne sem usar o cristal. Ele não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas nem dá tempo de pensar. O sistema manda uma notificação avisando que rolou uma missão bônus. Os outros jogadores também receberam a missão e tão perdidos quanto ele. Ninguém faz ideia de como lutar contra um bicho gigante desses, mas o sistema deixou claro que eles têm que derrotá-lo. Inclusive, deu até nome. O monstro se chama Mão Negra, o discípulo da destruição. Com isso, todos desbloqueiam uma bênção do cristal, que ajuda a diminuir a diferença de força, dando uma chance real de lutar. Mesmo assim, até o Gold, que é nível ouro, não sabe se vão conseguir. Ele avisa que nem gente do nível dele consegue lidar com esse tipo de missão fácil. O sistema promete uma recompensa absurda. 10 pontos de conquista mais um fragmento de cristal. E olha que isso é raro. Isso mostra que a missão é no mínimo épica. Gold aceita o desafio, mas avisa Ji-Han para pegar logo a bênção do cristal. Só que nosso protagonista se recusa. Ele puxa a espada, encara o golem de carne que já tá de olho no cristal dele e se prepara para o combate. Esses golems são mortos-vivos durões com muita vida. A única forma de derrotar um é destruindo o núcleo. O ponto fraco do golem tá bem no meio do corpo dele, mas acertar isso é difícil. O bicho é enorme e tem pedaços de cristal grudados por todo lado. Mesmo para alguém do nível ouro, o golem é um chefe de respeito. E embora o Ji-Han já esteja bem acima do nível bronze, não dá para resolver isso com facilidade. Ele manda os outros dois se afastarem, dá um salto usando seus passos celestiais do trovão, deixando pegadas de raio no ar e avança direto pro monstro. No caminho, lembra da base das artes divinas sem nome, os 3 talentos da devoção do Marechal. Essa técnica foi criada com base no céu, na terra e na humanidade, e esse equilíbrio dá origem à nova habilidade que ele ativa, a devoção marial dos 3 talentos. Com um único golpe, Ji-Han corta o golem de carne no meio. A porrada é tão poderosa que atravessa a carne grossa da criatura e acerta direto o núcleo, destruindo tudo de uma vez. O golpe foi tão insano que Diego até derruba sua bola de futebol de tanto choque. Na hora, o sistema anuncia que Ji-Han derrotou o golem e finalizou a missão bônus da 4ª torre. Golden Light sente uma mistura de sentimentos difícil de explicar, mas dá para resumir tudo em uma palavra: pura admiração. Ele cai de joelhos, exausto, enquanto Diego continua parado sem acreditar no que acabou de ver. Nada parecido já tinha acontecido com ele. Sparkle, que só queria alguém para virar conteúdo nos vídeos dele, muda completamente. Agora ele quer muito mais do que apenas visualizações, quer registrar toda a jornada do Ji-Han, ver ele crescer como jogador e como streamer. E mesmo que Golden Light tenha se jogado no perigo pelo Ji-Han, o sentimento ali ainda é só amizade. Afinal, esse não é esse tipo de mangá. No fim, Ji-Han derrotou o golem com rapidez e precisão. Enquanto Ji-Han detonava o golem, as outras torres não tiveram tanta sorte. A terceira foi destruída com um único golpe do monstro, e as outras estão indo pelo mesmo caminho. Mas como o grupo do Ji-Han conseguiu completar a missão bônus, eles estão prontos para sair dali cheios de XP e GP em triplo. As recompensas foram ótimas, mas antes de ir embora, Ji-Han quer fazer mais uma coisa. Ele sugere para Diego encontrar
Lu lá fora. O jogador até diz que o bônus já tá de bom tamanho, mas Ji-Han tem outro plano. Ele quer contar algo que deixa o Diego de boca aberta, dá até uma dica. Diego precisa virar mago. Só que explicar tudo agora ia ser chato. Então Ji-Han chama ele para conversar com calma depois, num rolê com comida. Se fosse qualquer outro falando isso, Diego ignoraria. Mas foi o Seong Ji-Han que acabou de mostrar um poder absurdo, então ele fica curioso. Ele manda uma mensagem privada pro Ji-Han e marca esse encontro para depois. Gold escuta e implora para ser convidado também, mas Ji-Han nem liga. Aquilo era para agradecer Diego, não pro streamer. Gold até se oferece para ser editor dele, mas Ji-Han simplesmente vai embora com o cara ainda implorando no fundo. No quarto do Palácio da Espada, Ji-Han checa as recompensas da segunda missão vinculada, 10 pontos de conquista e um fragmento de cristal. Só que ainda não acabou. Quando ele chegar na Liga de Prata, vai começar a próxima missão chamada Traços do Discípulo. A força que ele ganhou foi boa, mas o fragmento de cristal decepcionou. É um item de rank B, de uso único, que dá uma bênção divina, só pode ser usado nas zonas de bronze ou prata. Essa bênção aumenta todas as habilidades em 50% e é essencial nos níveis altos, mas ser limitado a usar só nos níveis mais fracos, bem decepcionante. Por sorte, o resto da recompensa compensa. Com o bônus triplo, ele subiu 3 níveis e ganhou 6 GP, agora está no nível 13, e seu poder de Marechal está no nível 17. Faltam só 12 níveis para o jogo de promoção da Liga de Prata, um avanço insano. Ele até se pergunta se mais alguém subiu tão rápido. Enquanto isso, o item divino que ele usou para defender a torre começa a brilhar. Como ele completou os requisitos, seu poder divino aumentou em 2 e se fundiu com sua força. Mas mesmo com a arma evoluindo do nível C pro E, suas estatísticas continuam do mesmo jeito. Parece que poder divino e força não são tão conectados assim. Do nada, a espada começa a brilhar com uma luz intensa. A energia dos 3 Dungeons que Ji-Han usou na espada tá começando a vazar, e parece que a arma não aguentou o poder. Deixar essa energia escapar seria muito perigoso, então ele precisa puxar tudo de volta pro corpo. Durante esse processo, uma luz super forte enche o quarto e até vaza pelas janelas. Enquanto isso, num prédio perto do Palácio da Espada, o recrutador da Força de Autodefesa Neo, que andava se passando por um membro da família do Rei da Espada, 898, está desanimado. Seus planos deram errado. Ele tinha colocado a missão nas mãos do mago só para fazer o Ji-Han perder a competição, mas mesmo assim não conseguiu ver a janela de status dele, que era o que ele realmente queria. Ele achava que dava para usar o ódio do mago contra o Ji-Han e também a treta que a família do Rei da Espada ainda tem com ele desde que o rei sumiu. Só que agora ele precisa parar com esse esquema de fingir que é da família do rei. Teria sido ótimo se tudo tivesse dado certo, mas o jogador que ele escolheu para fazer o trabalho sujo era fraco demais. Se o mago tivesse destruído o cristal logo, em vez de ficar brincando, talvez o plano funcionasse. Do jeito que tá indo, ele pode até perder a chance de levar o Ji-Han pro Japão. Teada Kazuo, o recrutador da Neo, percebeu logo que Ji-Han era um talento raro e queria muito recrutá-lo, usando toda a experiência dele com novos jogadores. Só que os chefes da empresa só tomam decisões quando tem provas claras, e pediram que ele confirmasse se sua intuição sobre esse jogador de bronze estava certa. A única forma de fazer isso era vendo a janela de status do Ji-Han, que mostraria de vez que ele é alguém valioso. Mas o tempo tá passando e Teada tá ficando sem opção. Ele sabe que vai precisar agir com mais força e trazer recursos pesados para conseguir essas informações. Se ele conseguir ver os dados do Ji-Han, vai ter o sinal verde da empresa para usar o mesmo esquema que usaram no passado para contratar o Rei da Espada. Enquanto isso, Ji-Han conseguiu absorver toda a energia que escapou da espada e até aumentou seu poder divino em mais um nível. Com isso, sua força também subiu e ele percebeu que, a cada 3 pontos de poder divino, ganha um ponto de força extra. Como seu poder de Marechal está conectado à força, ele também subiu, deixando os dois no nível 18. É uma pena que a espada tenha sido destruída, mas os benefícios que ele recebeu com isso compensaram. Mesmo assim, o sistema ainda não encerrou as notificações e diz que, agora que a força do Ji-Han passou de 17, ele só pode absorver poder divino de itens de nível divino para cima, o que é ruim, já que esses itens são super raros de achar. Nesse momento, a Seiya entra toda empolgada na sala para contar ao tio que acabou de receber 50 bilhões na conta, mas ela congela assim que vê o estado da sala e do Ji-Han. Ele tenta disfarçar, mas a ferida sangrando na testa entrega tudo. Sei ignora as tentativas dele de mudar de assunto e puxa o Ji-Han direto pro banheiro para cuidar dos ferimentos. Ele só vai junto, enquanto ela dá bronca sorrindo. Mais tarde, depois que ela enfaixa ele todo, os dois saem para comer usando parte da grana recebida. Depois de passar 10 anos no Zewa, Ji-Han tava morrendo de saudade de comer panceta em um lugar com clima coreano de verdade. Essa foi a primeira refeição decente desde que voltou no tempo. Não é só sobre sair para comer, ele só queria voltar para comida de casa. Sei insiste para ele pedir
pedir algo mais caro, já que ela tá pagando, mas Jihan só diz que tanto faz que eles vão acabar dividindo tudo mesmo, então podem deixar algo mais chique para outro dia. Só que aí a Sei solta que eles não vão comer juntos por muito mais tempo. Ela decidiu voltar para a escola. E por mais que não pareça, ela ainda é presidente do conselho estudantil, então essa ausência toda ficou estranha. A professora disse que ela pode tirar mais uma semana de descanso, mas está chegando o dia da sala de presentes e ela não quer perder isso. A sala de presentes é algo especial que todo mundo pode acessar no aniversário de 18 anos. O dela é em 22 de agosto. Mesmo com tudo dando errado no mundo, ela ainda tinha esperança nesse momento. Sei esperava ganhar um presente legal para mudar seu destino. Mas a verdade que Jihan já sabe é que ela vai receber um presente de Rank F. Foi nesse ponto que a coragem da Sei desmoronou no futuro. Jihan não pode contar isso agora, então só tenta baixar as expectativas dela. Ela começa a escola na segunda e Jihan se oferece para ser o motorista pessoal dela. Ela tenta recusar, mas ele já decidiu. Ela faz uma cara emburrada e se afasta, mas está claramente feliz com a ideia. Na manhã seguinte, eles vão para o estacionamento do Palácio da Espada, só que todos os carros sumiram.